Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros. E hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes, alguns recados, aqueles recados de sempre. Você quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional? Eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram, podcast Bússola P, vou deixar aqui embaixo. E claro, não se limite a Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis. A gente quer conversar com profissionais de todo o Brasil. Então, portanto, se você tem aquele profissional que acha que pode contribuir de alguma maneira com o nosso programa, entre em contato pelo nosso Instagram e manda o link dele lá. A gente vai conversar com ele e vai ver se dá para ser viável essa participação, beleza? O segundo recado é você que é profissional da área da saúde e está querendo se posicionar da forma certa, está querendo criar conteúdo da maneira certa. Eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Pacheco MKTD. Antes era MKTD Pacheco, a gente teve alguns problemas lá com o Instagram, a gente teve que cancelar e começar uma nova conta. Agora é Pacheco MKTD, tá? Então eu vou pedir para você entrar em contato por lá, caso seja do teu interesse. Mas agora vamos ao nosso convidado. O nosso convidado hoje, ele é muito especial porque ele não é só um grande profissional, mas ele também é um amigo pessoal, um companheiro de time, joga o polo aquático com ele muitas vezes. Hoje a gente vai conversar com o médico endocrinologista e cientista Paulo Lacativa. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Manolo? Como é que você tá? Como é que tá tudo? Tudo certo? Vamos embora então. Vamos bater esse papo. Paulo, para começar, vamos falar um pouquinho da tua trajetória? A gente tem muita coisa para falar nesse podcast, muita coisa, mas eu quero saber como é que foi a tua trajetória desde lá do colégio, da faculdade, até você chegar ao médico endocrinologista bem-sucedido que você é hoje. Olha, eu comecei, fiz Colégio São Bento, né? E aí do São Bento já fiz direto faculdade de medicina, que foi na UERJ. E quando me formei eu fiz a residência na UFRJ, mestrado na UFRJ, doutorado na UFRJ. E lá mesmo já tive contato com duas partes, né? Tanto a docência quanto a parte de pesquisa. Na parte de docência eu fiz o primeiro curso lá online naquela época, imagina, começando o PowerPoint, Que criando o glamour. PowerPoint, ninguém sabia a menor ideia como mexer com aquilo. A gente conseguiu colocar todo o curso da endocrinologia lá. E eu também passei no concurso muito cedo como professor. Então, eu fui professor com 2 anos de formado, já era professor Caramba. da UERJ. É. E aí eu tive contato também com pesquisa, que aí é outro caminho, né? Então tem um caminho de médico que eu segui, hoje eu sou endocrinologista, né? Fiz residência especializada em endocrinologia e sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Rio de Janeiro, a SBEM-RJ. Então essa é a parte médica. E da parte científica, de ciência, né? Nessa época, quando comecei o contato na residência, né? Com pesquisa, eu comecei então, né, fazendo mestrado, doutorado, comecei a orientar teses acadêmicas, né? Fiquei professor da UERJ, ficava apresentando essas teses tanto na UERJ quanto na UFRJ, como co-orientador, como na Fiocruz, no Instituto Fernando de Figueira. E lá eu entrei dentro de um centro de serviço de pesquisa, né? Que a gente fazia pesquisas médicas, de desenvolvimento de novos fármacos. Eu fiz mais de 60 pesquisas como investigador em diversas áreas, diabetes, osteoporose, Alzheimer, doenças cardiológicas, enfim. E, e de lá eu comecei a fazer também, porque a gente recebia essas pesquisas prontas, e isso me incomodava um pouco. Então eu abri uma empresa para escrever, fazer protocolo de pesquisa, fazer estatística. E nesse período em Harvard teve uma espécie de uma iniciativa que eles queriam para melhorar a pesquisa no mundo. Então eles iam contactar pesquisadores para treinar esses pesquisadores que não fossem nem da Europa Ocidental nem dos Estados Unidos. E aí, pessoal, meus amigos, soube disso pelos meus amigos, ele falou: você tem que participar, ele tem tudo a ver com você. E aí eu fui um dos selecionados, foram mais de 500 no mundo inteiro de cientistas, né? Então foram 5 selecionados. Eu fui aqui do Brasil, teve um russo, um tailandês, um indiano e um mexicano. Olha o intercâmbio, hein? E isso foi uma coisa, obviamente, que mudou muito assim, a forma de eu ver.
E quando eu voltei, eu entrei dentro desse. Deixei de ser professor, né? Pedi exoneração do cargo de professor e desse centro de pesquisa que eu trabalhava para começar essa carreira de, de ter uma biotech para desenvolver novos fármacos, né? E que hoje a gente tem um bom caminho aí pela frente. Ah, legal Então, demais. esses dois caminhos, médico e pesquisador. E, de certa forma, né, você contou pra gente como é que você se interessou por essa área da pesquisa, por essa área mais científica. Mas como é que você chegou hoje, você também, a gente não falou na introdução, mas como é que você chegou a ser CEO hoje de uma empresa que trabalha exatamente com essa área de pesquisa, né? Como é que você chegou a ser o CEO da Bioseo, se eu não me engano, é essa É. empresa? Então, a Biosage, quando ela começou, ela me procurou para eu ser um consultor dela sobre as doenças endócrinas, que eles tinham alguns estudos que eles estavam avaliando se valia a pena, como, por exemplo, desenvolvimento para diabetes. E eu dei minha consultoria, eles gostaram de mim, pediram para eu ser um consultor de forma mais consistente, e teve um momento que eles precisavam ter um coordenador de pesquisa, então eles me convidaram. Que E você já tinha toda essa bagagem, né? De que é, você já tinha feito esse curso de Harvard, você já acompanhava diversas pesquisas e eles se interessaram por esse lado. exato. Eu tinha um background muito grande, né? Porque eu sabia execução de pesquisa, eu sabia fazer desenhos de pesquisa, análise, tanto pesquisa acadêmica quanto a pesquisa mais aplicada. E, e então eles pediram para eu ser consultor de forma regular e depois eles pediram para eu ser, para eu me contratar mesmo, né? Como Sim. sendo gerente. Então eu fiquei durante gerente de projeto durante muito tempo, né? Criando os projetos. E nisso, quem criou a empresa, que é o Luiz Eduardo Caroli, ele teve que ser chamado para o fundo. O fundo puxou ele, né? O, o fundo era quem controlava, era o dono da Biozeus. Então ele puxou ele e com isso a vaga ficou e eu assumi então como CEO da empresa. E aí, de certa forma, vocês começaram a trabalhar lá nas pesquisas, enfim. A gente vai falar mais da Biozeus mais pra frente. Agora eu quero focar mais no lado da endocrinologia, que é o teu outro lado, o lado médico. Cara, como é que você... O que deu na sua cabeça, assim, de falar assim, não, eu quero não só ser médico, mas eu quero ser um médico endocrinologista? Teve alguma influência, teve alguma motivação para que você seguisse essa área? Olha, um amigo do meu pai, chamado Ricardo, ele é um pernambucano assim, muito sábio, muito inteligente. A gente sempre discutia muito sobre essas questões de carreira, sobre para onde caminhar. E ele uma vez chegou para mim e falou assim: Olha, você quer escolher uma carreira, tem que ser algo que você goste e algo que você tenha facilidade, que você saiba mais que os outros, né? Então, e aí eu estava na faculdade, a minha mãe é médica neurologista. Sim. Então, eu gostava dessa coisa de ser sistêmico, né? Que você examinar o corpo todo. Não gostava, por exemplo, de cardio, que só ficava no coração, né? Queria uma coisa que eu pudesse avaliar todo o corpo da pessoa, avaliar ela como um todo, sabe? E aí, nisso, dois casos aconteceu muito interessante. Um deles foi na minha turma. A menina que operou de tireoide, ela ficou claramente com sinais de hipotireoidismo. E eu fui pensando, pô, por que que não trata? É tão fácil de tratar. E, na verdade, um ano depois eu me encontrei com ela e falei, pô, ela tinha repetido, brigado com o namorado, enfim, um monte de série de coisas. E eu falei, pô, que bom que você conseguiu tratar. Ela falou, mas como é que você sabia que eu tinha? Eu falei, era óbvio, né? Todo mundo via. Ela Sim. falou, pô, você devia ter falado pra mim, ninguém tinha percebido. Então, ali eu comecei a perceber que eu tinha Uma talvez uma aptidão. aptidão para isso. E Sim. outro caso também que me lembro foi um caso de uma paciente que chegou com síndrome de Cushing, que é um excesso de cortisoide no corpo, né, de cortisol no corpo, que ela, enfim, tem vários sintomas, inclusive a face dela muda e tal. E ela chegou na emergência e já tinha passado por um monte de médico prescrito um monte de coisa. E eu olhei e falei assim: mas você tem síndrome de Cushing, você deve tratar isso. E aí, tipo, foi o primeiro médico, eu entendi que eu tinha uma aptidão para aquilo e eu falei, então esse é o que eu quero fazer, porque eu gosto muito, é uma coisa. Eu fui monitor de endocrinologia, de fisiologia, você tem que entender muito bem como funciona o corpo humano para ser endocrinologista. Então, com essa monitoria que eu fiz, né, com toda essa bagagem, me pareceu uma coisa óbvia. E endocrinologia eu acho uma coisa fenomenal, assim, apaixonante. Ou seja, você conseguir analisar o paciente como um todo e às vezes você conseguir prevenir doenças e até tratar doenças de uma maneira geral. Legal demais. E aí a gente precisa entrar num conceito. Eu gosto sempre de dar muitos conceitos quando a gente traz principalmente médicos especialistas. E eu queria que você desse o conceito pra gente. O que exatamente faz o médico endocrinologista?
Acho que a primeira coisa é perceber que a gente é endocrinologista e metabologista. Sim. Porque quando você recebe o diploma, né, ele vem escrito. Quando você vira especialista, ele vem escrito que você é especialista em endocrinologia e metabologia. Porque muita gente esquece da metabologia. Então, a endocrinologia, ela estuda é, os hormônios, né, e as doenças e como você trata as pessoas com hormônios. Então, a gente está falando aqui de problemas de tireoide, problemas da hipófise, problemas da adrenal, problema das gônadas, né? Então, quando a gente fala de tireoide, a gente fala de hipotireoidismo, de hipertireoidismo. Quando a gente fala de paratireoide, a gente fala de doenças do osso, como osteoporose, né? Quando a gente fala de adrenal, a gente fala de... Sempre é o excesso, a falta desses hormônios, o impacto que vai fazer. E a metabologia quando a gente fala de metabologia, a gente fala do nosso metabolismo, né? Ou seja, processos químicos que vão interferir com o nosso corpo. Inclusive a alimentação, inclusive como, né, o estresse, o nosso cérebro, tudo que envolve o nosso metabolismo. Então, são doenças, por exemplo, ligadas a diabetes, a obesidade, dislipidemia, né? Então, o endocrinologista é esse profissional que consegue avaliar o paciente nessa totalidade. Então, qualquer doença que tem alguma interferência com o metabolismo dele ou com hormônios, a gente atua. Entendi. E aí, de certa forma, o endocrinologista não é um cara que estuda pouco, né? Não é um médico que estuda pouco. Ele tem que estudar o corpo humano de uma maneira macro, né? De certa forma. É, o endocrinologista, a pessoa que realmente é um especialista, né, que tem um RQE, ela teve que passar por uma prova muito difícil e que avalia muito bem a pessoa. E a gente tem que saber de muitas coisas de forma sistêmicas. A gente tem que saber o pequenininho, o microscópio, a interleucina 6, como é que ela age no cérebro, entendeu? Até a questão macroscópica, como é que é a tireoide, etc. Então, e é uma área muito nova. A endocrinologia, ela Justo. começou há muito pouco tempo. Então, assim, tem muita coisa para crescer. Então, as pesquisas e os estudos, eles vêm numa enxurrada muito grande. Então, assim, endocrinologista com RQE, né? Endocrinologista é realmente, né, especialista. É um cara que estuda muito, obrigatoriamente. E aí, interessante você falar isso, porque inclusive a gente estava conversando um outro dia, eu ia até te perguntei como é que a gente checava se realmente o profissional ele tem esse RQE que você falou, ou seja, que ele tem essa especialidade, que ele passou nessa prova tão difícil, né, que a gente sabe que o endocrinologista tem que passar. Como é que hoje uma pessoa que ela tá pensando em se consultar com um endocrinologista, não sabe se realmente ele tem esse certificado, se ele passou nessa prova, como é que essa pessoa ela consegue fazer uma consulta desse profissional? Basta ele entrar no site do CREMERGE, Aham. ou do CRM, ou do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, ou do Conselho Regional de Medicina. Ele pode simplesmente colocar busca médicos, coloca o nome do médico ou o seu CRM e vai aparecer se ele tem uma especialidade. Se ele não tiver especialidade, não vai aparecer nada. Se tiver uma especialidade, vai aparecer o RQE, o número do RQE dele e a especialidade que ele tem. Por regra, o que que acontece? Quando você se forma em medicina, você tem o direito de atuar sobre qualquer doença, tá? Então você pode atender, eu, por exemplo, posso atender um Alzheimer, posso atender uma hipertensão, né? Só que você não pode falar que você é especializado naquela Nessa área área em específico, né? se você não tiver um registro que é o chamado RQE, que é o registro de especialidade, tá? Então, o que muita gente faz que não é endocrinologista, ele fala que ele faz endocrinologia, entendeu? E não coloca o RQE. Sempre que você se coloca os seus títulos, você obrigatoriamente deve colocar que você é endocrinologista e o RQE. Então, se você vê o RQE da pessoa dizendo que ele é endocrinologista, não precisa se preocupar. Se ele colocar endocrinologia, é bom checar, porque pode ser que ele não seja especialista. Não necessariamente a pessoa que não tem um RQE, ele é uma pessoa que não é capaz, né? Claro, Sim, ele claro. pode ser capaz por diversas. Só que ele não foi certificado, ninguém confirmou que ele é capaz. É só isso. Entendi. Então ele pode ter essa capacidade, mas não foi confirmado por uma prova, de certa forma, e por também pela especialização que o conselho, né, consegue. É o filtro que o conselho tem para dizer, não, você é especialista nessa área aqui. Exato. Não é só uma prova, você tem que comprovar Sim, experiência, você tem que comprovar uma série de outras coisas para você poder ter o título. Mas a prova, obviamente, é importante, é né? a parte mais difícil. E aí, a gente entrando mais sobre as áreas da endocrinologia, que eu acho muito interessante,
As pessoas não acho que não dão o devida importância para aquilo que a gente chama dos hormônios, que o endocrinologista, ele de certa forma, ele entende disso como ninguém. Qual o impacto dos hormônios de maneira geral na saúde física e na saúde emocional dos pacientes pela tua experiência, assim? Não, olha, foi bom você ter perguntado isso, porque a gente vê as pessoas tratando o hormônio de uma forma sem muito cuidado, né? E hormônio é uma coisa que muda completamente a vida da pessoa, né? Falando da parte emocional ou psicológica inicialmente, se você pega, por exemplo, um hormônio tiroidiano, ele altera completamente o humor da pessoa. Ela pode passar de depressão, choro fácil, entendeu? Assim, se tiver faltando, a um estado de hiperexcitação, de nervosismo, né? Eu tive um paciente com hipertiroidismo, por exemplo, que era um taxista que ele bateu o carro 5 vezes, quebrou a mão socando o ônibus. Então, assim, Que isso, gente? é. Então, ele consegue mudar o humor. Já hormônios do tipo testosterona, né, que a pessoa está passando para as mulheres, assim, sem um rigor científico adequado, vamos colocar dessa forma, ele muda a forma de pensar. Testosterona é algo que ele altera, assim, a gente vê a formação do feto, né, o banho que ele recebe de testosterona, você vê como tem uma diferença entre homem e mulher, porque quando a gente vê menino e menina, todo mundo entende que eles têm comportamento diferente. Só que se você for ver hormonalmente, eles não têm diferença hormonal na produção de testosterona e estrogênio nesse momento antes da puberdade. Eles têm comportamento totalmente distintos pela quantidade de hormônio que eles receberam no cérebro naquela Aquela circunstância. intraútero, né? Então, quando você começa a dar testosterona, você altera a forma dele pensar. Você sabe que 15% das pessoas que fazem abuso de testosterona, né, que tomam ciclos, obviamente eu não estou falando de um ciclo, estou falando de tomar vários ciclos, 15% cometeram crimes violentos. Que isso? É uma quantidade muito grande. Eu tenho um paciente assim que ela começou a tomar testosterona, por exemplo, né, e coloca um chip, que aí você não sabe qual a quantidade que Aqueles que entra, foram proibidos qual, pela Anvisa há pouco tempo, né? porque você não tem o menor controle sobre o que acontece. Tem uma paciente que ela se divorciou, sabe? Começou a sair. E assim, o homem teve um período grande de início de testosterona, gradativo, para se acostumar a ter uma alteração comportamental por causa da testosterona. A mulher, de uma hora para outra, recebeu uma testosterona, ela separou do marido, começou a ter relação sexual com homem, com mulher, com dois, com três. Então, assim, a testosterona ela muda a forma de pensar, né? Talvez uma das experiências mais marcantes, assim, que dá para ver isso é a gravidez. Você vê um grande aumento de hormônios nela, né? E depois que ela tem o bebê, aquilo cai de uma forma e aumenta a prolactina. Você vê como muda o estado dela, muda, Tem né? até vários casos de depressão pós-parto, né? Depressão pós-parto é hormonal. Isso é uma queda grande hormonal que a pessoa que é mais sensível ela tem. Então, assim, tem que respeitar o que os hormônios fazem. Assim, seu corticoide, por exemplo, é outra coisa que afeta muito a parte emocional. A pessoa que tem excesso de corticoide pode ter uma psicose se você der corticoide exógeno, ela pode ter psicose. Caso de psicose, sim. A pessoa que é comportadinha, ela muda completamente. Então, isso tem que ser muito valorizado, né? Porque não pode ser tratado de uma forma como a gente vê hoje em dia. E a parte física, né? Os hormônios eles agem de forma sistêmica. Vou dar um exemplo prático, tá? Quando eu era residente, eu escrevi meu primeiro livro na residência. Pô, legal. É. E o primeiro livro foi de casos clínicos, né? Porque eu vi os casos clínicos e eu ia juntando eles e depois juntei com eu era residente, mas eu chamei os professores. Foi uma ideia do Mário Weissman, na época, que era o professor de endocrinologia, e a gente juntou os professores, então cada um contribuiu com um caso, e foi legal, porque aí, virou um livro bom para o aluno, né? Porque tinha um caso, e aí depois a gente parava o caso, aí depois dava tempo para eles discutirem, e no Mas você final dava aula vinha. de residência na época? Não, eu era residente, eu Ah, era você aluno. era o residente É. junto com os... E Aí, aí eu fiz um livro de casos clínicos. legal demais. Publicado, foi Ou bem seja, legal. você e os professores. É. E aí, o primeiro caso foi um caso que eu estava de plantão, e veio uma médica que era residente junto comigo, assim, da mesma época, chamada Angélica, era residente de dermatologia. Ela falou pra mim, pô, Lacativa, cara, tô com um caso lá no meu
na minha enfermaria, a mulher tá morrendo, não sei mais o que fazer, já foi visto aí, não sei, a gente não sabe o que fazer, estamos perdidos. Você não quer dar uma olhada, não? Aí eu falei, tá, era acho que meu primeiro ano de residência, né? Então era um ano de formado, vamos falar assim. E aí eu fui ver o caso e era o seguinte, era uma mulher que estava em coma, ela não acordava mais, ela tinha internado por uma infecção que chamado, aí é fundão, né? Então são doenças raras aí, doença da arranhadora do gato, é o nome, né? E ela estava com aquela infecção e eles viram que ela tinha uma diminuição de hormônio tiroidiano e tinha passado hormônio tiroidiano para ela. E ela foi piorando, foi piorando, foi piorando. O sódio no corpo dela, normal, entre 135 e 145, assim, 125 já é muito grave, sabe? O dela estava 99, foi Caramba. um dos menores que eu vi na minha vida. Então ela entrou em coma e a filha dela estava do lado, era de pele negra, né? E ela era mais branquinha. Só a ponta dos dedos dela permaneceu negro, sabe? E aí eu olhei aquele caso e perguntei pra ela, pô, o que que aconteceu, né? Pegando a história com a filha, né? E descobri que depois que ela teve uma gravidez, ela não menstruou mais. E, e que a gravidez foi complicada, né? Teve que operar e tal. Então, eu coloquei ela sentada, vi a pressão dela tava tipo 10/6, coloquei ela deitada, desculpa, tava 10/6, coloquei a sentada, caiu por 5/4, fiz o diagnóstico ali, que é uma coisa que a gente chama de síndrome de Sheehan. São coisas endocrinológicas, né? O que que é isso? A hipófise ela recebe muito sangue durante a gravidez. E se você corta esse suprimento de sangue de uma hora para outra, ela pode morrer. Tem uma necrose. E ela para de produzir hormônios. E é um estado que você pode sobreviver se você não tiver necessidade. No momento que você tem uma necessidade como infecção, que você precisa de corticoide, por exemplo, senão, que é o hormônio do estresse, senão você entra em coma, foi o que aconteceu. Ela pegou uma infecção e começou a ter essa deficiência. E aí eu peguei e coletei o sangue dela antes, né, para fazer o exame mesmo antes do resultado eu passei corticoide. No dia seguinte ela estava em pé, conversando, falando, normal. Então, esse é o poder do hormônio, entendeu? Você consegue pegar uma pessoa que está em coma e tirar ela. E esse é um exemplo. Estou falando de um hormônio, estou falando de um exemplo, né? Mas eu posso falar aqui de bilhões de exemplos de como é o impacto dos hormônios no corpo. É brutal. Então, o que você está falando, por exemplo, é que às vezes uma pessoa com depressão, às vezes uma pessoa com cansaço exacerbado, às vezes uma pessoa que está muito estressada, isso podem ser problemas hormonais. Podem ser problemas hormonais. O problema que tem hoje em dia é um exagero. É querer pegar esses sintomas e transformarem isso numa doença enquanto o paciente não tem, né? Muitas vezes ele está fadigado porque tá, tá cuidando do filho que está cuidando à noite, né? Não está dormindo direito, está trabalhando muito, né? Tem outras causas. E às vezes as pessoas querem tratar isso como sendo as causas hormonais, né? Mas eles são sintomas, sim, de doenças endócrinas. Caramba, interessantíssimo isso, nunca tinha parado para pensar. E aí a gente entrando numa área de entender a sociedade como um todo, né, nesse momento atual que a gente está, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, que fazem uso desses hormônios de forma exacerbada, sem acompanhamento com endócrino. A gente vê pessoas, às vezes, que foi o caso que estão com cansaço exacerbado. A gente vê pessoas que estão muito estressadas, muito nervosas. Pegando todos esses casos, óbvio que cada um tem sua peculiaridade, sua especificidade, mas você acha que a gente vive uma epidemia de desregulação dos hormônios hoje na sociedade atual? Eu acho que tem dois aspectos, tá? Um deles é que a gente vê um exagero de hiperdiagnósticos, né? Sendo diagnosticada a pessoa sem ter uma doença, tá? Fabricando uma doença nelas. A gente vê isso, infelizmente, né? Eu sou presidente da sociedade, a gente, pô, recebe reclamações, queixas e denúncias toda hora sobre isso, sabe? A pessoa o paciente não tem nada e o médico engana, né? Isso é muito ruim, né? A criação desses diagnósticos. E quando você fala assim por exemplo, do abuso, cara, testosterona, quando a pessoa usa, porque quem recebe as complicações pós é a gente, não é a pessoa que passou, sabe? Sim. E é muito difícil, porque, como eu disse, assim, a testosterona ela tem um poder hedônico. O que que significa isso? Todo hormônio é bom pra caramba quando você toma ele agudamente. Testosterona é bom pra caramba, a pessoa fica eufórica com ele.
né? Hormônio tiroidiano, ela fica eufórica. Corticoide, cara, diminui qualquer dor. Mas vai tomar isso de forma crônica, de forma abusiva, né? Você acostuma isso no teu corpo, né? Não, e dá uma série de problemas. Então, esse é um fato. Agora, o outro fato é, a gente tem uma área na endocrinologia que a gente estuda a influência ambiental sobre o hormônio. E a gente tem esse nome que a gente chama de, vamos tentar traduzir aqui para não só falar inglês, mas seriam disruptivos endócrinos. Coisas que alteram completamente o nosso sistema endócrino metabólico. Por exemplo, o plástico. A gente pega plástico, e aí você vê a alteração que ele tem no corpo de animais, etc. É assim, brutal, sabe? Porque isso passa. A mãe que consumiu muito. Vamos falar assim, tô falando de animais, né? A ratinha que consumiu muito plástico, ela passa isso pro filho que também tem alteração. Então, por exemplo, não pode colocar comida em plástico e aquecer no micro-ondas ou colocar no freezer. Porque ele vai alterar a substância, ele vai, né, expandir e contrair isso, vai liberar substâncias que vão ser impregnadas na alimentação, a gente come, e isso vai dar disfunções endócrinas para gente e que, inclusive, a gente pode até passar para os nossos filhos, tá? Então, é uma coisa. É como se você tivesse. É como se você estivesse adquirindo esses hormônios, ou então você danificando os hormônios que você tem no corpo, e isso você vai passar para os teus filhos É, conforme você vai passando tua linhagem adiante, é isso? exato, é. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vê é a precocidade da puberdade em meninas. Antigamente, a gente considerava assim, a puberdade precoce em torno dos 10, né, 9 anos, agora já passou para 8, porque cada vez mais elas menstruam mais cedo. Por quê? Provavelmente, né, tem várias teorias, é difícil confirmar isso, porque isso é um problema da sociedade, então é difícil fazer um estudo sobre isso, mas você vê que tem muito hormônio. Os frangos, eles são tratados com hormônio, né, para, enfim, ter mais carne, etc. E aí Eles eles têm conseguirem se reproduzir com mais rapidez, né? eles têm mais estrogênio, a menina come estrogênio, se você tem estrogênio, você ativa o seu eixo e aí você começa a sua puberdade. Então a gente acredita que seja a carne do frango que esteja fazendo com que. Porque isso é um fenômeno mundial. Tá? Então, outros alimentos também com essa quantidade, às vezes, de industrializados, com a quantidade de hormônios para poder acelerar crescimento, para poder, sei lá, não sei se é o caso, mas sei lá, dar um gosto num alimento, de certa forma, vão fazer com que a gente tenha problemas hormonais ao longo da nossa vida e talvez até mais doenças. Exato. Então, aí tem uma área da endócrina que a gente só estuda isso. Né? A influência ambiental e industrializada, né, de produtos sobre nosso sistema endócrino. Então, de certa forma, o endocrinologista, ele também vai fazer esse estudo do ser humano em sociedade, no consumo desses alimentos, no contato com esses materiais, de certa forma, e o que ele pode trazer de bom e o que pode trazer de ruim para a sociedade. Exato. Então, ele consegue nesse sentido, É. né? E aí, também falando de uma forma assim, de sociedade, como você pode influenciar ela de forma positiva, a gente vê, por exemplo, o sal, né? O sal é iodado. Ele foi iodado por uma questão endócrina, né? Para você evitar hipotireoidismo, né? O bócio, por deficiência de iodo, que praticamente não existe mais, porque todo mundo come sal e o sal é iodado. Outra questão interessante, por exemplo, é a vitamina D, que apesar de ser nome é um hormônio, né? E em países como a Dinamarca, que tem lá, né, passa no inverno, eles têm 6 horas de sol, então é muito pouco, né, para eles. Então eles têm uma política de colocar vitamina D nos alimentos, de enriquecer vitamina D para tentar diminuir o caso de osteoporose, de raquitismo, né, dessas deficiências que a gente vê com relacionadas à vitamina D. Que é esse tempo que o sol não tá lá, que ele poderia contribuir, de certa forma, com a sociedade daquela região. E aí queria falar agora contigo sobre a questão que hoje o endocrinologista ele é muito mais conhecido por essas medicações agora, que são as medicações para emagrecimento. Todo mundo fala, quero tomar o Ozempic, quero tomar o Monjaro também, que é super famoso. Vou procurar um endocrinologista para poder ter a receita. Ou às vezes nem a receita a pessoa precisa, né? Vai com aquela pessoa que consegue contrabandear algum medicamento. Você acha que esses medicamentos, eles são o futuro da endocrinologia hoje? Então, esses medicamentos, eles têm um grande impacto porque eles realmente mudaram a forma do tratamento da obesidade, né? Inclusive, eu vou falar na Academia Brasileira de Medicina, esse mês, para a gente falar sobre a incorporação desses medicamentos no SUS, né? Porque eles são remédios que realmente foram eficazes. A gente tinha poucos remédios eficazes, muito por causa de
vamos falar assim, tabus e preconceitos contra a obesidade. Para você entender, esses remédios eles não foram desenvolvidos para obesidade, porque eles nunca seriam aprovados. Eles foram desenvolvidos para diabetes e depois eles foram colocados para obesidade. Mas você acha que isso foi uma estratégia? Ah, com certeza, é uma estratégia que é. Eu desenvolvi remédio para obesidade, então eu sei disso. Era impossível você desenvolver remédio para obesidade, por quê? Quem regulava entendia que a obesidade era um. Não era Sabe, considerado uma não era- doença. e por isso, qualquer efeito colateral que o remédio tivesse, não ia valer a pena você desenvolver. Teve um remédio chamado Rimonabanto, na década de 2000, que ele era muito eficaz e acabava muito com a gordura abdominal, sabe? Era Jura? bem interessante, só que ele aumentava o índice de suicídio. E ele foi retirado do mercado. A gente tem vários remédios que aumentam o índice de suicídio. Tem como prevenir, não prescrever, mas como tem essa questão relacionada à obesidade, ele foi retirado do mercado até por uma opção da indústria que está vendendo, não foi dos reguladores, Isso não. poderia trazer problemas posteriores piores, Porque né? ele ficou com medo de processo. Por quê? Porque um dos grandes problemas que a gente tem no tratamento da obesidade é separar o obeso, que é doente, das pessoas que querem usar esses remédios, geralmente sem indicação, para perder uns quilinhos, né? Uma questão de estética ou de visão, etc. E aí isso prejudica muito quando você está querendo fazer isso como uma política de saúde, como uma questão de sociedade, etc. Porque aí, sempre que o médico vai prescrever qualquer remédio, ele faz um balanço entre o risco daquele remédio e o benefício que ele vai ter. Se a pessoa tem uma doença como a obesidade, que é uma doença grave, é uma doença que tem milhões de comorbidades, sabe? Afeta uma série de, né, causa uma série de doenças que, enfim, nem precisa citar a quantidade de doenças que ele causa, até depressão e, enfim. E é diferente de uma pessoa que está se sentindo gordinha e quer perder 2 quilos, sabe? E aí, quando você coloca quando você prescreve um remédio para essa, vamos falar, essa gordinha que está querendo perder 2 quilos, que não é obesidade, ela não tem uma doença, o risco-benefício dela fica muito ruim, Porque né? ela vai ter um efeito colateral. Não tem como fugir Não, disso. e também não só isso. Quando você fala também de risco, você também está falando de custo, né? Sim, Esses claro. remédios são caros e ela, de repente, vai parar de tomar uma medicação. E até, por exemplo, ela poderia estar fazendo mais exercício, poderia estar fazendo mais dieta, poderia estar tendo uma vida mais Ela se saudável. apoiar no remédio somente, né? É. Assim, o exercício ele é fundamental. Então, muitas vezes você pega e toma a medicação sem exercício, você não está tratando de uma forma legal a sua Inteligente, né? inteligência, nem os seus quilinhos a mais. Quanto mais uma obesidade que é doença, né? Isso que você tá falando aqui é sensacional, porque, infelizmente, algumas pessoas na sociedade, até sempre trago isso, a gente já trouxe outros endocrinologistas aqui no programa, e eu sempre gosto de deixar isso muito claro e perguntar se a obesidade é uma doença, porque por mais óbvio que pareça, muitas pessoas e até influencers hoje, elas glamorizam a obesidade como se fosse uma escolha. Você tem que se sentir bem com o teu corpo. Mas pera lá, você tem que se sentir bem com o teu corpo se ele estiver fazendo bem pra você, né? Então você precisa entender essa diferença do meu corpo, né? Eu quero ter o corpo, eu me aceito dessa forma, mas esse corpo tá te trazendo problema, esse corpo tá te trazendo doença, até onde isso é benéfico. E você trazer esse posicionamento mais firme aqui é essencial para que a gente consiga desconstruir isso ao longo do tempo. E aí, a gente partindo para um lado, né, desse lado da obesidade, você acredita que a obesidade, de uma maneira geral, ela é uma doença muito difícil de ser revertida? Ou ela é uma doença que não, quem quer consegue se recuperar, consegue emagrecer, consegue perder esses quilos? Bom, a obesidade, doença, ela não é revertida, tá? Não é Não revertida. é revertida. Você é obeso, você vai ser sempre obeso. Você sempre vai ser considerado Mesmo que obeso. você perca 40 Mesmo quilos. que você emagreça e esteja magro, você é um obeso, tá? Por isso que é diferente o obeso doente do obeso que não está doente. E não é quem é obeso não é uma questão de força de vontade. Ah, é porque ele não faz muito exercício, uma dieta, não sei o quê. Dieta e exercício para uma pessoa obesa consegue levar ele para níveis de controle em torno de 15%. É a pessoa que é obesa. Não estou falando da pessoa que quer perder 2 quilinhos, que quer emagrecer. Essa pessoa faz dieta, faz exercício, ela consegue. O obeso não.
E aí fala assim, mas não existe obeso na Etiópia, né? Se a gente pegasse o obeso e levasse ele para um lugar que não tivesse comida, ele ia continuar obeso, só que ele ia ficar obeso desnutrido, entendeu? Por quê? Porque o metabolismo dele está todo alterado para ele ser obeso. Não é assim, você tem uma questão na cabeça dele, você tem uma questão do corpo dele todo, do músculo dele, de como que ele vai receber. Então, assim, qualquer alimento que ele receba, ele na verdade vai guardar de forma muito mais efetiva que uma pessoa que ela tem, vamos falar, o metabolismo de uma pessoa magra, tá? Então, mesmo que a gente faça uma cirurgia bariátrica, ele volte para os níveis normais, ótimo, ele está controlado, mas ele é um obeso controlado. E se você não controlar, ele vai querer voltar para aquele peso novamente. Ele vai voltar para o peso novamente. Ele não é só força de vontade. E assim, muitas vezes você tem. E por isso que tem que separar quando a gente fala de obeso e doença. E esse obeso e doença é uma pessoa assim, que ele tem diabetes, risco de hipertensão, ele morre mais rápido, tem risco de derrame, tem risco de, assim, depressão, ansiedade faz parte, né? Problema de fígado, problema de articulação, sabe? Ele tem mais incidência de câncer, por exemplo, câncer de cólon. Então, assim, a quantidade de doenças relacionadas à obesidade, quando a obesidade é uma doença, é infinita. Entendi. E de certa forma, assim, como a gente estava falando sobre a questão da introdução desses medicamentos no SUS, isso é algo que já está bem adiantado? Isso é algo que vai acontecer em breve? Ou é algo que está sob estudo ainda? Bom, isso foi uma promessa, né, do prefeito, né, da nossa cidade para colocar a medicação no SUS. E o que acontece é que a gente não tem remédio no SUS para tratar a obesidade. Então, assim, você ter esse arsenal é muito desejável, né? A sociedade ela briga por isso, para a gente ter um arsenal que a gente possa tratar. Só que a gente quer tratar a pessoa que tem doença. Então, colocar critérios, né? Bem rigorosos mesmo, né? Critérios corretos, né? Para a pessoa ser beneficiada, para você ter o melhor risco-benefício E para você encontrar custo-benefício. realmente quem precisa desses medicamentos. Porque, como a gente falou, eu lembro de aqueles memes na internet que a gente recebe com muita frequência, né? E aí pegava uma doença e pegava o público-alvo do medicamento e pegava quem ele beneficia. E aí pega a doença, por exemplo, da obesidade de uma maneira geral, aí pega os medicamentos. Aí lá nesse meme tava assim: público-alvo, pessoas obesas que precisam. Público que ele alcança: mulheres e homens que querem perder seus 2, 3, 4 quilos. Então, assim, de certa forma, o medicamento ele foi desenvolvido, ou pelo menos parece ter sido desenvolvido, para um grupo de pessoas, mas a sociedade que consegue ter acesso, e às vezes que tem até interesse em ter acesso a ele, é um público completamente diferente do que se foi feito o remédio, de maneira geral, né? Exato. Então, a obesidade tem esse problema, né? Que fica uma droga que é desejável, né? E aí pessoas que talvez não tenham indicação começam a usar. Porque, enfim, querem emagrecer pro casamento, pro carnaval, esse tipo E de aí coisa. perder num curto espaço de tempo. Assim, individualmente para aquela pessoa, tudo bem ela usar, mas quando você está falando de sociedade, né, de colocar regras e quem vai se beneficiar mais, né? Porque tem um custo, né? São remédios que são caros, né? E não são caros porque a indústria farmacêutica está faturando. Claro, tem um lucro dela, óbvio. Mas, assim, a produção desses remédios são caros, porque eles não são remédios não são pequenas moléculas que a gente chama, sabe? Eles são remédios que são proteínas, peptídeos. Você precisa ter um grande arsenal industrial para conseguir produzir esse tipo de substância. Então, isso tem um custo muito grande para sua produção, entendeu? Entendi. E aí, vamos ver se o prefeito vai cumprir essa promessa aí que ele fez, que, de certa forma, vai ter um custo bem alto para a prefeitura, assim. Não sei se isso sai do bolso da prefeitura, deve sair do bolso dos nossos impostos, com certeza, mas, de certa forma, não é tão fácil colocar e dar acesso para muita gente, né? Então, aí vem a questão de custo-benefício, né? Vamos falar do ponto de vista estritamente financeiro, tá? Sim, Sem contar se a pessoa vai ser beneficiada ou não. Você emagrecer uma pessoa, você faz com que o seu sistema de saúde, você gaste menos. com certeza. Você vai ter menos infarto, você vai ter menos tratamento de diabetes, você vai ter menos internações, você vai ter menos câncer. Então, assim, tem um estudo sobre isso, né? Você faz um estudo sobre isso, Olhando uma a longo análise prazo. técnica, falando, olha, quanto que é o custo do medicamento, até quanto vale a pena eu pagar para que seja benefício do ponto de vista estritamente financeiro para o SUS, Sim. né? Então, para isso, ter esse custo-benefício,
Você tem que ter bons critérios. E a gente tem uma sorte que saiu em janeiro, na JAMA, que é uma revista internacional muito conhecida, novas formas de você criar critérios para separar o obeso doente da pessoa que não é obesa, que não tem doença, né? Então a gente pode usar muito bem esses critérios para aplicar tratamento no SUS. Paulo, eu acho que a única coisa que ficou faltando a gente falar é como é que essas medicações elas foram descobertas, porque, como você bem disse, elas foram, de certa forma, registradas para pesquisas na questão de diabetes, na questão de tratamento da diabetes, e depois elas foram para o lado do emagrecimento. Mas como é que elas foram descobertas de uma maneira geral? A gente sabia que existia algum hormônio que estava presente no estômago, na via digestiva. Porque a gente sabia que quando a gente dava glicose pelo sangue, você produzia uma quantidade de insulina. Quando você dava pela boca, né, pela via normal, você produzia muito mais. Então tinha uma diferença que a gente não sabia de onde vinha. E isso foi chamado, que provavelmente devia ter um hormônio chamado, que a gente chamou de, que incrementava a produção de insulina, que a gente chamou de incretinas. E isso já se sabe há muito tempo. Só que, lá na década de 90, foi descoberto na saliva do dragão, do lagarto de Komodo, né? Que é aquele dragão de Komodo, que é um lagarto que tem um veneno muito grande. E foi descoberto nessa saliva o GLP-1, que é o hormônio então, que faz esse papel. E aí todos esses remédios, eles imitam esse hormônio. Então, quando a gente está falando do liraglutida, quando a gente está falando que é a Victoza, Saxenda, quando a gente fala da semaglutida, né, que é o Ozempic e o Wegovy, você está falando de hormônios que foram descobertos, que a gente produz naturalmente, mas ele dura segundos. E aí, com esses remédios, eles conseguem ficar 20, a liraglutida consegue ficar 24 horas e a semaglutida consegue ficar uma semana, né? Então, esses hormônios que todos hoje buscam usar para o emagrecimento são hormônios que simulam a saliva do dragão de Komodo. É isso que você tá falando pra mim? Não, eles são hormônios que a gente tinha, Aham. mas a gente descobriu a existência deles ao examinar o veneno do lagarto de dragão de Komodo, Caramba. né? Eu lembro de uma história, né, que foi como descobriram o minoxidil, né? Que era um remédio para pressão. É remédio para É. pressão. Aí tinha Olha, efeito colateral de aumentar o a cabelo. pessoa ficava com muito cabelo e falou assim, cara, Exato. tem uma oportunidade aqui, né? Então, É. E interessantíssimo esse ninguém lado. sabe até hoje como é que o minoxidil funciona. Não? Não, a gente descobriu o mecanismo de ação exato. E mesmo assim, passou nos testes, pelo menos, É, né? porque já tinha se provado que ele foi eficaz e seguro no humano, né? Então, mas se fosse Cara, desenvolver do zero, provavelmente não ia conseguir, porque eu não sabe o mecanismo de ação, aí é difícil desenvolver. caraca, é super interessante isso. Mas agora vamos entrar numa área, Paulo, que isso aí é, não vou dizer que é a nossa especialidade, mas é o que a gente mais convive no dia a dia, né? Que é a tua área como atleta. Eu, assim, qualquer pessoa que esteja assistindo esse podcast que saiba um pouco sobre o polo aquático o esporte te conhece, porque você foi um dos maiores atletas, pelo menos, eu acho que da história do Fluminense, eu tenho certeza que você é. Da história do Brasil na questão do polo aquático, também muitos te citam. Então, assim, como é que esse lado esportivo contribuiu hoje para tua carreira profissional, contribuiu para você ser o profissional que você é hoje? Olha, o esporte, ele tem vários ensinamentos, né? Tem o ensinamento de disciplina, o que é importante para você estudar, né? Tem o conhecimento, o ensinamento de trabalhar em grupo, e isso é super importante porque todas as doenças que a gente está falando aqui são doenças que a gente trata de forma multidisciplinar, né? A gente fala de obesidade, você precisa do nutricionista, você precisa do fisioterapeuta, do exercício, da pessoa do exercício físico, osteoporose é a mesma coisa, então, né, diabetes, então você tem que saber trabalhar em grupo, né? Então, o esporte ensina isso, né? E ele te ensina também a questão de ser resiliente, de enfrentar dificuldade, né? Eu comecei a ganhar Campeonato Brasileiro depois de 8 anos jogando polo aquático, né? 8, 10, Você 8, começou com 10 quantos anos. anos? Comecei com 8, mas aí parava, aí com 10 eu comecei Essas são realmente. perguntas genuínas mesmo, porque isso eu É, não sabia. 8 anos você começou. Aí é. tu só foi ganhar campeonato com 16 anos, né? Eu fui ganhar, o primeiro campeonato que eu ganhei foi 17 anos, que foi campeão brasileiro pelo Guanabara. Guanabara. Foi o primeiro título nacional que eu E aí tive. depois você saiu do Guanabara e você foi pro Fluminense. Não, eu fui pro Botafogo. Aham. A gente ficou 2 anos no Botafogo, a gente não perdeu nenhuma partida. Então a gente foi 3 vezes campeão brasileiro. Aí depois fui pro Fluminense, aí fiquei lá durante uma década, né? E na década a gente ganhou também. Acho que a gente perdeu um, ou
2 campeonatos em 10 anos. Mas você, hoje, eu lembro que você estava comentando outro dia, a gente conversando, você tem mais de 30 títulos brasileiros hoje. Não, são 20. Eu fui 22 vezes campeão brasileiro. E agora, pelo Guanabara na segunda divisão, a gente foi mais 2 Conta, vezes. conta porque é oficial. Então foi 24. 24 vezes campeão brasileiro. É. E essa trajetória toda que você passou no esporte, você considera uma trajetória vitoriosa em todos os sentidos, não só na questão esportiva? Olha, a questão é o que que é vitoriosa, né? Eu acho que, sim, para mim, é uma coisa que eu gosto, né? Uma coisa que me dá prazer, é algo que ensina, né? Você sempre, tudo ensina a sua profissão, né? Então ela é importante. Você tá junto dos amigos, né? Num momento de lazer, assim, e também participando das competições, é algo que é muito, me agrada muito, né? Muito, como eu vou falar, me dá. Gratificante, de É muito certa forma. gratificante. Então, se o vitorioso for se sentir bem com essas conquistas todas, eu me sinto vitorioso. Legal demais. E na época, quando você jogava polo, você fazia uso de alguns medicamentos, de alguns hormônios para conseguir melhorar a tua performance? Não. Não porque naquela época você não tinha os suplementos, né? Sim. Você não tinha suplementos que fossem corretos. Você tinha muito. Os suplementos que tinham naquela época, eles não eram. Eles não passavam pela Anvisa. Então, assim, você tinha várias substâncias ali que tinham hormônio, que tinham substâncias que eram proibidas. Danos colaterais, às vezes, não mensurados, né? E você participando da seleção brasileira, você vai participar de doping e você pode ser pego. Alguns colegas meus foram pegos e eles não estavam tomando absolutamente nada, simplesmente achavam que estavam tomando suplemento para fazer isso. E naquela época você não tinha um estudo aprofundado. O pessoal não sabia o que fazer, como tomar, como colocar. Hoje as coisas são diferentes, né? Hoje você já tem uma ciência em esporte, né? A endocrinologia, por exemplo, abriu o departamento dela de esporte, né, de exercício, em 2023, Caramba, muito recente, muito né? recente, né? Para aumentar a ciência que se tem sobre os esportes. Então hoje a gente já sabe exatamente quais são os suplementos, quais são que você pode usar hormônio nunca, né? Então, não faz sentido você usar hormônio para aumentar rendimento, mas suplemento, sim, porque tem alguns suplementos que têm benefícios para o atleta, né? Para a pessoa que é atleta. E aí, particularmente, assim, você está perguntando se eu tomo, né, de forma pessoal, é, eu não me dou muito bem com suplemento, porque cafeína me dá taquicardia, por exemplo. A maioria dos suplementos tem reação colateral tratogastrointestinal, que dá diarreia, e aí você fica com o estômago borbulhando durante o jogo, não é legal, né? Então, eu não me dou muito bem com esses suplementos, né? Tem que ser testados antes, justamente. Não o teste durante o campeonato, porque ele pode dar esse tipo de efeito colateral. Mas a questão de alimentação, né? Carboidrato pré-campeonato, carboidrato pré-jogo e proteína pós, e a quantidade certa de carboidrato e proteína, isso sim eu faço. Entendi. E de certa forma, a gente podendo tirar da tua fala, por exemplo, essa análise, esse controle da Anvisa e de certos outros órgãos reguladores, a gente consegue ter uma certeza, então, que se você fosse um atleta de 20 e poucos anos no dia de hoje, você com certeza teria um acompanhamento, né, muito maior para que você conseguisse ter um resultado muito melhor no teu dia a dia, no teu treino, no teu jogo, né? Pois é, há 20 anos atrás, a gente não tinha absolutamente nada, né? Todo mundo fazia as Chega coisas, aí, nada, vai jogar e é isso. tudo assim, tudo era feito baseado na experiência própria, baseado no que o técnico dele fez, né? E isso que era feito com a gente. E você não tinha nenhum suporte, né? Hoje em dia, você falar sobre isso é quase um absurdo, né? Porque o atleta ele tem uma série de condições de ter um suporte, desde da nutrição adequada. E assim, em cada aspecto, né? Você tem uma nutrição para você melhorar, para você fortificar, para você melhorar a resistência, né? A fisioterapia, você tem o papel aí do médico, né? Avaliando o metabolismo dessa pessoa, como você pode melhorar e, e até psicólogo, né? Em Você algumas tem o situações. acompanhamento macro do É, atleta. porque
a atividade física, o exercício, né, quando a gente está falando de atleta, ele tem que ser multidisciplinar. Então, e o endocrinologista, obviamente, faz parte disso. Então, assim, você consegue melhorar muito mais o rendimento dele baseado em ciência, né? Como que ele tem que comer antes do jogo, depois do jogo? Qual o tipo de exercício que ele tem que fazer, né? O professor dá aula de educação física aí para orientar o tipo de exercício que ele tem que fazer e para se recuperar, né? Imagina no campeonato de polo aquático você joga 10 jogos seguidos, né? Um jogo de manhã, um jogo à tarde. Como é que ele vai chegar no último jogo, né? Morto, muito Então, provavelmente. mas você tem formas de você evitar isso, né? Se você tiver. E formas científicas, Sim. comprovadas de como você melhorar. Que hoje em dia você tem e não tem por que você aplicar isso nos atletas, né? Entendi. E de forma objetiva agora, de forma muito objetiva, qual é o papel do endocrinologista, a influência do endocrinologista hoje no atleta de alto rendimento? Olha, posso falar de vários, mas falar de forma caricata, né? Imagina Sim, uma pessoa que vai fazer uma maratona. sim. Ele vai ficar correndo, sei lá, 12 horas, né? Como que ele vai conseguir colocar o carboidrato dele, que é o principal a principal influência no resultado dele, né? Para ele não sentir o que o pessoal chama, né, de ficar com um urso nas costas. Tem um momento que ele fala, cara, tô sentindo urso e não consegue mais andar e para e bloqueia, né? Então, assim, qual a quantidade de proteína que ele vai ter? Como que o corpo dele vai responder a isso, né? Isso tudo é feito uma análise, principalmente se ele tiver uma doença, todos os nossos pacientes, a gente indica exercício. A osteoporose é tratada com exercício. O diabetes é tratado com exercício. O colesterol alto é tratado com exercício. A obesidade é tratada com exercício. Cada um de uma maneira diferente, claro. Então, você imagina um paciente diabético do tipo 1, que ele precisa tomar insulina, fazendo uma maratona. E a gente pede para ele fazer. Então, ele vai lá e se interessa, vira um atleta. Como é que ele vai cuidar daquela glicose, né? Então, você tem todo um esquema que você tem que criar para ele. A gente, hoje em dia, a gente entende que o carboidrato é um dos principais modificadores de desempenho durante um jogo. E hoje em dia a gente já faz isso para paciente diabético, né? Coloca um sensor nele que ele consegue ficar monitorando, mas a gente tem hoje em dia feito isso para pessoas que não são diabéticas, justamente para tentar otimizar ao máximo o desempenho dela durante a atividade. Então, hoje, de certa forma, a importância do endocrinologista no atleta de alto rendimento é gigantesca. E aí, agora falando para a área dos atletas que eles não são de alto rendimento, são aqueles atletas ali que fazem uma quantidade menor de exercício, que usam mais o exercício como você bem indicou. Aquele exercício para se manter bem, para conseguir, né, às vezes emagrecer, às vezes só ter uma boa rotina ali e manter o corpo saudável. Como é que o endocrinologista hoje ele pode ajudar esses cidadãos comuns que praticam esporte com frequência? Então, primeiro é feita uma análise pré, né? Se você vai começar uma atividade, vai começar um programa, é feita uma análise pré para você entender como que ele está naquele momento do ponto de vista metabólico, mesmo que ele não tenha Sim. nenhuma doença, né? Uma delas, só para ser mais caricato aqui, fazer, por exemplo, uma composição corporal, né? Tem aparelhos que você consegue determinar a quantidade de gordura que ele tem, a quantidade de massa magra, e a gente tem diversos estudos mostrando a quantidade de massa magra com diversos outros desfechos. Inclusive, por exemplo, Alzheimer, sabe, cognitivos. E aí ele vai fazer a atividade física e você consegue acompanhar ele para tentar otimizar aquilo, dependendo do objetivo dele, né? Qual o objetivo dele? É hipertrofia, ele quer ganhar mais músculo, ele quer ter mais É força. muito individualizado, né? É, Para cada paciente. totalmente individualizado. Totalmente individualizado. Então, assim, de certa forma, cada paciente ele vai chegar no teu consultório e vai falar assim, ó, Paulo, meu objetivo é esse. E aí você vai fazer um atendimento personalizado e um plano personalizado para ele conseguir alcançar esse objetivo dele, né? O que é muito comum é muitas vezes a pessoa ela começa a se empolgar e ela começa uma atividade física e ela começa a fazer uma dieta e começa a fazer, enfim, tomar suplemento. Quando você vê, ela na verdade ela está fazendo deficiência de energia. Ela está fadigando, ela está dando vários, a gente chama isso de REDS, que é deficiência relativa de energia em inglês. E assim, você vê claramente ela tendo vários problemas, cansaço, fadiga, isso é muito comum. Chega no teu consultório, a pessoa, na verdade, querendo, eu quero emagrecer, porque você fala assim, não, você tem que ter uma maior disposição de energia. E eu, como sou especializado também nessa área de metabolismo ósseo, é muito comum aparecer para mim a pessoa que tem fratura por estresse. E a fratura, Fratura por estresse? a fratura por estresse, ela acontece não é porque o osso está fraco, mas é porque
vamos falar, o dano naquele osso foi maior do que a rotação que ele conseguiria suportar. E isso, às vezes, é um sintoma de uma deficiência relativa de energia. Ele está tendo uma alimentação deficiente frente à quantidade de exercício que ele está fazendo. Então, tem que quantificar o quanto que ele está gastando para saber exatamente quanto que ele vai ter de aporte calórico, né? Então, e com isso, você consegue, por exemplo, identificar, né, e corrigir, e tratar e para a pessoa ter. É muito comum, você conhece, né? A pessoa chega e fala assim, pô, eu faço exercício, faço um monte de coisa e ela tá magra, ela tá fraca, ela tem sem músculo, e muitas vezes é porque ela não está fazendo um aporte correto da caloria, não está fazendo um aporte correto de proteína. E com isso o corpo dela acaba fazendo catabolismo, que é o consumo da proteína. O próprio músculo consome proteína, né? E aí, de certa forma, o corpo tá pedindo socorro e pedindo ajuda, e o endocrinologista vai ajudar o paciente, o cidadão, a conseguir, de certa forma, corrigir esses problemas. E aí eu acho interessante a gente conseguir diferenciar bem esses dois conceitos, né? A questão da diferença mais objetiva, de certa forma, do endocrinologista, que ele é especializado mais para alta performance, e aquele que não é especializado para alta performance, ele tá indo mais pro lado do emagrecimento ou pro lado do exercício físico. Como é que a gente consegue caracterizar bem essas duas diferenças? Não, o endocrinologista, assim, ele naturalmente, qualquer endocrinologista naturalmente, tem o exercício físico como sua principal arma, né? É sempre exercício físico e dieta, isso faz parte da maioria das doenças que a gente trata, tá? Então, assim, geralmente ele sabe mesmo uma pessoa que tem obesidade, para uma pessoa que tem osteoporose, pra uma pessoa que tem dislipidemia, pra uma mulher na pós-menopausa, ele sabe qual o exercício que ele tem que passar, né? Então, isso aí é prescrito. É claro, não estou falando que o endocrinologista vai prescrever isso como, vai falar para ele qual a série que ele tem que fazer. Isso é uma Sim, questão personal do, trainer ou do do professor de personal. educação Mas ele física. vai falar assim: olha, você tem uma osteoporose, acho que você deve fazer aqui mais esse tipo de exercício de resistência. Então procura esse tipo de profissional, né? Então você consegue direcionar a pessoa com esse exemplo de osteoporose para o tratamento dela. Isso é uma coisa. Outra coisa é você tratar um atleta, né? Aí tratar o atleta, aí é uma outra ciência, porque ele tem características que são totalmente diferentes, né? A maioria dos suplementos que a gente usa, eles só são efetivos em atletas. Eles têm pouca efetividade numa pessoa que não é atleta, tá? Mas só exemplificando, né? Pega uma pessoa que tem uma osteoporose, ela tem uma que a gente chama de sarcopenia, que é uma diminuição da força muscular, tá acamada. Muitas vezes o mesmo suplemento que você usa para o atleta de alta performance, você pode usar ela para tentar tirá-la da cama e conseguir melhorar a massa muscular, etc. Então, assim, né, você tem um intercâmbio entre tratar uma pessoa não atleta e tratar um atleta. Mas, na verdade, são ciências completamente diferentes, São né? ciências, são objetivos completamente diferentes, como você estava dizendo. E aí é interessante, eu lembro de ter visto um conteúdo que você postou recentemente que fez muito barulho na nossa comunidade do polo aquático, que era o que você tomava antes e depois, e que você tomava, né, os carboidratos, aquilo que você comia, se alimentava, antes e depois de uma partida de polo aquático. Eu queria que você repetisse isso aqui pra gente, porque eu achei aquele conteúdo sensacional. Então, como eu disse, né, a gente já tem muito estudo sobre isso. Um dos órgãos que mais estudam sobre isso é o próprio COI, né, a própria Agência Internacional de Esporte, né, do Comitê Olímpico, né, Internacional. E então foi feita uma grande revisão sobre quais são os suplementos que têm cientificamente comprovado que ele melhora algum aspecto para o atleta, Sim. né? Então, são 6 que têm essa certificação científica, vamos falar assim. Então, o que eu fiz foi pegar esses 6 e fazer uma grande revisão sobre quais desses 6 serão específicos para o polo aquático, né? Porque quando a gente fala desses suplementos, é para esporte individual, né? Ele vai melhorar uma coisa aqui, vai melhorar ali a força, Eles vai vão melhorar a variar também de hipertrofia. acordo com o esporte que você vai praticar, Exato. logicamente. Então, assim, quais desses 6 eles serviriam para o polo aquático? Né? Lembrando que o polo aquático é um esporte que requer força, né? Ele requer. É um esporte coletivo, então requer você ter atenção, etc. Então, com isso, a gente chega a 4 desses, né? Ele é excluído porque ele só serve para longas distâncias, quando você tem uma duração mais de 1 hora. E o outro era para hidratar. Então, assim, o polo aquático, na verdade, você está ali, você não tem tanto problema de desidratação assim. Então, ficam, na verdade, sobrando 4, que é
que é a proteína, né? Você usa pós, né? Para você reforçar, então um whey protein, né? Você pode colocar, ou então a alimentação. Eu, por exemplo, geralmente reponho com alimentação, tá? Até tenho whey protein em casa, até eu uso, eventualmente, quando, por exemplo, faço exercício que não tá ali perto da hora do almoço, senão o meu almoço ele já tem a quantidade de proteína suficiente para cobrir isso. O outro, ele seria a cafeína, porque a cafeína ele melhora a atenção do atleta, né? Então ele melhora, vamos falar, atenção para receber a bola, para receber o passe, para ver. Fica mais elétrico, né? Fica mais. São os mesmos do efeitos que todo mundo entende do café, né? A pessoa Sim. fica mais ligada, fica mais acordada, né? Mas ele também melhora a recuperação muscular, né? Na verdade, você tem, não vou falar melhor recuperação muscular, senão fica parecendo, pro leigo vai ficar parecendo muito errado. Ele diminui a percepção que você está cansado, Entendi. tá? Seria melhor descrito dessa forma. Aí, além disso, você tem o próprio nitrato, que ele dá a quantidade de óxido nítrico, que é um gás que causa vasodilatação. Então, você aumenta a quantidade de sangue que chega nos músculos. E com isso, você diminui o tempo que você leva para entrar em fadiga, né? E também, obviamente, diminui a percepção que você está cansado. Então, o nitrato também é outro que faz sentido. A creatina é um que ele melhora a explosão. Por exemplo, a creatina ela serve muito para o corredor de 100 metros, mas não para o maratonista, não faz a menor diferença. O polo aquático, ele fica ali no meio do caminho. Esse Porque ele tem um momento de você ter a resistência durante a partida, mas também tem que ter um momento da explosão. ele tem um. Exato, ele mistura a explosão. Então, assim, Será que a creatina vai fazer efeito na pessoa com polo aquático? A resposta não sei. Mas acho Mal que não vai fazer. não, tem um sentido fisiológico Sim. de explosão. Então, assim, pode ser que ele seja benéfico. Eu não encontrei um estudo comprovando ele, né? Mas pode ser que seja benéfico. Então, eu falei do nitrato, falei Falou dos quatro. da Falou da Fradiquatos. proteína, falou do nitrato, falou do. Agora até eu esqueci, mas o último que você falou foi da questão da creatina. Enfim, É. fechamos os quatro. E aí é interessante a gente falar sobre o futuro da endocrinologia agora, Paulo, fechando esse lado. Como é que você acha que estão os avanços para a endocrinologia? Você disse que, né, só foi montado esse setor da endocrinologia esportiva em 2023, então acredito que muita coisa ainda tenha para evoluir na endocrinologia, principalmente a brasileira. Como é que você vê esses avanços? São animadores? São, assim, é um bom futuro a se observar? Como eu disse, né, a endocrinologia é uma especialidade muito nova. E você tem diversos avanços em diversas áreas, né? Por exemplo, quando a gente fala do diabético tipo 1, a gente está progredindo para fazer uma prevenção. Você já consegue identificar quem vai ficar diabético tipo 1, então você consegue né, a gente consegue, está tentando várias medidas para se evitar o diabético tipo 1 e isso tem aumentado bastante. Acho que no futuro a gente vai conseguir ter uma estratégia para evitar que o paciente desenvolva diabetes tipo 1. E se ele desenvolver, a gente tem desenvolvido cada vez mais equipamentos, como por exemplo pâncreas, como se fosse um pâncreas artificial, Para melhorar a né? qualidade de vida dele. E aí, talvez valha a pena fazer um parênteses aqui. Qual é o objetivo do endocrinologista, tá, ao tratar a doença? A ideia é que você tem uma deficiência de algum hormônio, a gente consiga repor você para você ficar uma pessoa normal. Isso a gente consegue, por exemplo, com hipotiroidismo. Eu tenho hipotiroidismo, eu tomo hormônio. Caramba. Da tireoide. Eu sou uma pessoa normal, não tenho nenhuma deficiência hormonal por causa disso. Talvez uma alteração de colesterol por causa da doença, mas basicamente eu não tenho, né? Sou uma pessoa completamente normal. É diferente de um diabético. O diabético, mesmo você dando insulina, ele não está uma pessoa normal. Eu acho, por exemplo, que está faltando aqui a amilina, que é um hormônio que é produzido junto com a insulina e deveria ser reposto. Não é reposto porque é difícil fazer com que a amilina vire um remédio, tá? Tem alguns desenvolvimentos sobre isso, ainda muito tímido, e obviamente nesse momento o pessoal, ao invés de passar para o diabético, está passando por obesidade, porque ele tem um papel de diminuir o peso. Mas eu acredito que a gente vai conseguir desenvolver, por exemplo, um pâncreas que consiga dar insulina, amilina, e deixa o diabético uma pessoa normal. Uma pessoa que possa comer, que nem uma pessoa normal, né, viver. Na área nessa área de, por exemplo, de músculo, né, vamos falar de exercício, está havendo algumas medicações para aumentar massa magra, né, que vão servir aí para, eventualmente, a gente conseguir tratar pacientes que tenham uma deficiência muscular muito grande. E
como esses remédios para obesidade, eles diminuem, né, a massa magra, né? A pessoa perde peso, mas Ele não vai só usar meio que pra gordura, compensar, né? ele pode usar para compensar. A pessoa está querendo para isso, mas aí vai encarecer muito mais o tratamento. E são remédios que estão vindo que, com essa tecnologia de ser proteína, são muito caros. Mas a gente, acho que isso vai ser um grande avanço, sabe? Em relação à música. E aí, interessantíssimo você falar isso, porque você falando sobre os avanços, eu acho que é algo, uma pergunta, por exemplo, que acaba sendo, né, uma pergunta muito importante de fazer para todos os profissionais das diferentes especialidades que vêm aqui. Muito se fala hoje da IA, da inteligência artificial, e eu vejo que muitos médicos falam, por exemplo, eu conversei com o Dr. Fernando lá em Florianópolis, ele falou da importância da IA para conseguir, de certa forma, auxiliar os neurologistas. Conversei, né, com o oftalmologista, o Dr. Bruno também, em Florianópolis, falou da questão da IA. Eu queria saber, na área da endocrinologia, você vê algum avanço em conjunto com a inteligência artificial para a melhora de vida do paciente? A IA, ela entra na saúde de uma forma muito impactante, porque ela melhora os processos, né? E diminui os custos. Então, quando você fala de... Você vê quais áreas a IA poderia ser mais aplicada, você sempre vê a educação, você sempre vê a medicina, né? E na endócrino não é diferente, né? Você consegue já ter vários programas de IA no próprio dia a dia do seu consultório, né? Você consegue simplesmente pegar um programa e falar assim, olha, rever aqui os exames do paciente e me diz qual a conclusão que você chega, né? Obviamente ele não vai te substituir, ele pode ser um adjuvante, né? É, só para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa que a maioria dos meus pacientes são encaminhados por endocrinologistas, tá? Então, endocrinologistas que estão com pacientes que estão com doenças muito difíceis de serem tratadas é que encaminha para mim. Essa é a maior clientela, vamos falar assim, né, de pacientes é essa. Eles chegam de mala. Eles chegam com uma mala com 20, 30 exames, entendeu? Então, eu tenho que pegar cada exame, analisar, tal, não sei o quê. Se você tem um processo como IA, você pode simplesmente colocar todos esses exames no E lugar. o paciente tem um prontuário da vida inteira dele ali. Exato. Então, isso, por exemplo, facilita muito, né? Porque eu fico uma hora com cada paciente, porque você imagina, né? Porque vem a mala, vem 3, 4 familiares, todo mundo preocupado, né? São casos muito difíceis, né? Porque senão não teriam sido enviados para mim, né? Entendi. Então, você tem a IA nessa ajudar assim, na prática do consultório mesmo. E além disso, para auxiliar, para organizar tudo que você fala sobre organização, você consegue colocar IA. E na pesquisa é infinita a aplicação que a IA tem, né? Inclusive, você consegue até no sentido de baratear ela e facilitar, porque hoje em dia a pesquisa ela é muito cara, né, para ser desenvolvida, né? Então, quando você coloca uma inteligência artificial, você consegue melhorar esses processos e baratear eles. Perfeito. Perfeita explicação. E aí, eu acho que pode ser uma pergunta polêmica. Eu acredito que a tua resposta vai ser o que eu estou pensando, mas ainda assim eu acho interessante fazer essa pergunta. Você acha que a IA ela pode substituir um médico endocrinologista no futuro? Olha, não tem como essa substituição, porque É um medo que vem sendo recorrente não só na medicina, mas em todas as áreas, né? é, Ah, a IA vai substituir a gente, vai substituir o advogado, vai substituir o médico. Em breve, todas essas profissões estarão com os dias contados. Não é assim, né? não, isso não faz muito sentido, porque a gente tem as recomendações que as sociedades fazem, né? Você olha o caso, você quer responder uma pergunta, você estuda tudo sobre aquela pergunta, reúne 20 pessoas, você coloca aquela recomendação, tá? Tá falando assim, ó, se o paciente fizer assim, você vai fazer, né? Se ele tiver doença A, você vai fazer dessa forma, então não sei o quê. Então, você pode colocar uma inteligência artificial para fazer isso, né? Ela segue a recomendação e ótimo, seu paciente está tratado. A recomendação é uma recomendação. A gente tem que sempre individualizar o caso do paciente, que ele nunca vai ser igual ao outro. O paciente nunca lê o livro de medicina e vem exatamente com as mesmas coisas e faz exatamente. É muito comum, ainda mais assim no meu caso, como eu disse que eu pego casos muito difíceis, aquele caso não está no estudo clínico. Aquele caso individual, ele não tem representatividade no estudo clínico. Então você não tem Você não tem um. nenhuma base disso para passar para inteligência artificial para ela resolver o caso para você, né? Exato. Então, muitas vezes o que você faz é fora os guias, né, os guidelines, as recomendações, porque aquele paciente está ali,
ele tem queixas enfim, e problemas que muitas vezes você, né, não é que não tenha na recomendação, a recomendação até tem, mas você não tem caso suficiente para ter força para dizer o que que se deve fazer nesse caso. E assim, o que funciona para uma pessoa é totalmente diferente de outra. Vamos falar um caso de obesidade, tá? Aí o obeso foi lá, chegou numa IA, ele analisou e ele falou assim, ó, beleza, toma esse remédio aqui, faz esse exercício, faz essa dieta, volta em um mês, né? Aqui, e você entender o paciente, O lado o lado emocional. emocional dele, que ele na Sim. verdade está fazendo aquilo porque ele está com medo de ter infarto, na verdade, mas ele não disse isso porque ele não quer que o filho dele que está do lado dele fique preocupado, que ele acha que ele vai morrer, entendeu? Então, assim, tem uma série de nuances que a inteligência artificial ela não consegue pegar. Entender o ser humano não dá para entender por um único, por dois, por três aspectos. É de uma totalidade de individualidades que a gente não tem nem como mensurar, né? Você até tem IA hoje em dia que ela é sensitiva, ela percebe o paciente, ela responde de acordo com o que o paciente está falando, etc. Mas assim, como que ela vai conseguir captar aquela informação que o paciente não te deu? Porque ela só vai responder informação que o paciente E essa deu. informação, às vezes, você consegue pela postura corporal, você consegue pela forma como ele fala, às vezes pela forma como ele te olha. Vou dar um exemplo, que eu me lembrei agora. Eu era recém-formado. E aí chegou uma mulher muito bonita no meu consultório e ela falou que ela queria emagrecer. Eu olhei para ela e falei, ela não precisa emagrecer, ela não tem obesidade, não é nada disso e tal. Mas, falei, olha, expliquei, falei, ó, né, aqui, analisei os parâmetros, né, vi os exames, tal, falei, tá tudo bem com você e tal, mas se você quiser, você pode fazer uma dieta de exercício, qual alvo que você quer, tal, você quer isso, tudo bem. Passei para ela voltou dizendo o seguinte, olha, eu comecei a fazer tratamento, melhorei, só que eu parei de fazer, não quis mais, eu não consegui mais fazer. Isso assim, um mês de tratamento, sabe? É muito pouco para a pessoa desistir, sendo que começou fazendo certo. E nem sabe se em um mês vai conseguir trazer um resultado, né, satisfatório, né? Não, e o mês geralmente você tem uma só diminuição da circunferência abdominal, você não vê ainda alteração no peso, Sim. mas assim, ela começou a fazer, estava dando certo, ela parou. E aí ela estava toda de preto, era 10 horas da manhã. Aí eu fiz essa pergunta para ela, olha, desculpa, por que você escolheu a cor preta às 10 horas da manhã? Você fez essa pergunta Fiz pra essa ela? pergunta para ela. Olha, muitas das minhas prescrições é assim, você tem que dançar, sabe? Você tem que. Porque às vezes a pessoa, ela, E né? a O análise também tratamento na é. tua percepção daquele paciente, né? Aí ela vira para mim e falou assim: olha, na verdade, eu descobri que meu marido estava me traindo com a secretária dele, que é mais burra que eu, é mais feia que eu, cara, eu não aceito de jeito nenhum. E ele, na verdade, fica me usando como esposa troféu. Na verdade, eu acho que eu não quero emagrecer para ele não ficar me usando como troféu. Caraca, olha o lado psicológico que esse caso teve. Como que a IA ia ajudar essa paciente? Entendeu? Ela ia fazer Realmente. essa pergunta, por que que ela estava vestida preto? Entendeu? Isso é um insight que o médico tem, porque você percebe, a tua experiência, né, a tua empatia com o paciente, entendeu? E como esse, tem bilhões de exemplos. Então, assim, ele não vai substituir. É claro que ele pode, ele é uma ferramenta, ele vai ajudar, né? Enfim, mas substituição do médico, né? Tem a questão da arte, né? Da medicina, né? Se fosse uma coisa muito exata, Qualquer um podia fazer. você fazia um Até uma algoritmo, máquina. você criava um outro algoritmo e fazia, né? Mas Show de bola aí. Doutor Paulo, como é que a gente pode hoje entender, né? Entender, no caso, sobre os teus pacientes? Quais são os pacientes que você mais recebe hoje no teu consultório? Os casos mais difíceis, assim, que chegam pra você, que mais te procuram, você já disse. Você falou que os outros endócrinos te encaminham esses casos mais complicados. Mas quais são os pacientes que aparecem com frequência, assim, no consultório? Quais são as necessidades deles? eu faço endocrinologia geral, então eu recebo de tudo. Mas assim, o que mais me encaminham são pacientes com alterações de metabolismo ósseo, principalmente osteoporose, hiperparatiroidismo, que é o excesso de hormônio da paratireoide, né, que é uma das causas de osteoporose, né? O meu mestrado, meu doutorado foi em hiperparatiroidismo secundário à doença renal. Então, eu sempre quis fazer uma coisa muito aplicada, né, no mestrado. Então, eu via que os pacientes chegavam muito tarde para a cirurgia, sabe? O pessoal brincava que não tinha uma fila de espera, tinha estacionamento. Todo mundo chegava lá de cadeira de roda. E
E aí no meu mestrado, eu consegui criar uma forma da gente conseguir indicar a cirurgia de uma forma mais precoce para evitar que os pacientes chegassem tão graves. No meu doutorado, esses pacientes eles operavam e ficavam muito tempo hospitalizados. E eu vi que tinha uma forma que a gente podia otimizar. Então a gente criou uma Então tá forma. tudo interligado. O teu mestrado foi para conseguir ajudar o paciente a não chegar em condições, né, muito complicadas. E aí depois você vai fazer um doutorado para conseguir melhorar a condição no pós-operatório. O que eu fiz foi criar um protocolo que eu sigo até hoje. Enfim, a gente publicou, escrevi livro sobre isso, que é para o paciente ter alta em 3 dias. Geralmente, esse paciente tem alta em 15 dias, né? Às vezes 10 dias, 20 dias. A gente conseguiu fazer com que o paciente ele tenha alta em 3, 4 dias no máximo. Caramba, Então, protocolo que a gente criou. realmente é um diferencial muito grande, né? Ah, E você não pensa em seguir essa área, voltar para a área da docência ou essa área de cientista que a gente vai falar já já, ela te atrai mais? Não, olha, o que mais eu sinto falta é a parte de ensino. Jura? É, na hora que eu tive que optar qual caminho seguir, deixar de ser professor foi penoso por causa da questão de ensino. É claro, hoje em dia ainda dou palestra, né? Sim. Ainda ensino, enfim, ainda faço curso, pessoal me vê, mas obviamente não é dar aula Não é todo a mesma dia, né? coisa de Então, você estar com aquela turma lá e ajudando. é, De certa forma, acho que esse tópico assim, mais ligado ao endócrino, a gente vai encerrar aqui com uma última pergunta, tá? Que eu acho muito interessante isso. Qual foi o caso que mais mexeu com você ao longo de toda a trajetória? A gente deve ter dezenas, assim, né? Talvez centenas de casos que tenham mexido com você, porque você já deve ter atendido muita gente. muito Mas caso. tem alguns casos, assim, que mexeram com você de um jeito diferente? Você fala assim, cara, realmente eu transformei a vida desse paciente, eu ajudei ele a ter uma qualidade de vida muito melhor? Tem. Na verdade, engraçado, né? Eu lembro mais dos casos que houve falha do que dos casos de sucesso, né? Jura? Mas eu me lembro, enfim, casos da residência, eu tinha um paciente, o Anderson, ele tinha síndrome de Cushing, a gente curou ele e ele desenvolveu ficou com dispneia, e a gente não conseguia descobrir por quê, enfim, e ele faleceu rapidamente. Ele acabou tendo um fungo pulmonar, porque quem tem excesso de corticóide acaba ficando imunodeprimido. Mas era um caso assim super super estranho, porque não parecia que era fungo, sabe? Ele imitava Sim. uma pneumonia. Então, enfim, a gente não conseguiu salvar. Foi muito triste, né? Porque a gente curou ele tinha 22 anos, a gente curou ele. Enfim, que é de uma doença difícil de curar, né? Que é o Sim. Cushing, né? É o excesso de cortisol. E, pô, ele morreu no pós-operatório por uma questão que a gente podia ter, se a gente tivesse diagnosticado, né, a tempo, a gente poderia ter salvo. Eu me lembro desse caso, isso foi, poxa, foi em 2000, foi 25 anos. Mas eu me lembro de muitos casos, assim, tem esses casos que nem eu contei pra você, né, da pessoa com síndrome de Sjögren, né, que foi um caso muito legal que ela viu. Eu tenho muito caso tinha uma paciente chamada. É bom que eu possa falar aqui o nome, que eu estou falando o primeiro nome, né? Ivonete. Ela chegou para mim, ela estava toda desconfigurada, porque ela tinha um tumor marrom crescendo no rosto dela, que fez com que ela perdesse os dentes, ela não conseguia mais comer. E Caramba. era uma coisa assim muito. Que era causada pelo hiperparatiroidismo secundário à doença renal. Então eu consegui mobilizar, consegui que a gente operasse, fizesse uma cirurgia plástica nela e operasse ela. E ela voltou, e ela era toda feliz, toda assim. Era muito engraçado ela. Ela voltou toda feliz que ela chegou Ela recuperou a acamada. autoestima dela Não, também, ela né? chegou acamada, com um tumor na face, sem conseguir se alimentar. E ela, enfim, depois que a gente tratou ela, tal, ela andando, se alimentando normalmente, falando Uma normalmente. vida completamente normal, como se nada tivesse acontecido, né? Exato. Legal, E ela legal chega de demais. cadeira de roda, então é bem legal você ver assim, esses casos que você Esses consegue. casos transformadores. Ah, Agora a gente indo para um lado, Paulo, que é a tua área como pesquisador, tua área como CEO ali da Biozeus, a gente tem que tocar nesse assunto porque há pouco tempo a gente estava conversando sobre isso e você fez um conteúdo também sobre isso. Foi a questão de vocês terem aprovado um medicamento sensacional, a ideia, né, assim, que pode ter um impacto muito positivo na sociedade. Então, o que vocês fizeram assim foi sensacional. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse medicamento e sobre como foi o processo de aprovação dele.
Na verdade, ele não está aprovado. Ainda não. Ainda não, está em desenvolvimento. Mas, como eu disse, né, eu sempre quis fazer ciência aplicada, né? Queria dar um retorno para a sociedade, sabe? E assim, eu entendo a ciência básica, em que você fica estudando e ser um objetivo, mas não me atraía muito. Eu gostava muito de dar um retorno para a sociedade. Então, veio essa possibilidade lá na Biozeus da gente descobrir algo, quer dizer, pegar algo que foi descoberto por um brasileiro, desenvolver pela gente que somos brasileiros, para levar isso para o mundo. E essa ideia, assim, eu achei fenomenal, né? Tanto é que eu deixei de ser professor, né? Larguei lá o centro que eu dirigia, para poder fazer isso. E o brasileiro descobre várias coisas muito legais, assim, cara, a gente é muito criativo. O que a gente consegue, só que a gente não tem ambiente, a gente não tem experiência para pegar o que é descoberto na universidade e levar para a E às sociedade. vezes até apoio, né? É, falta uma série de coisas, né? Então você tem que ter muita coragem para fazer o que a gente fez, que era, a gente começou a ir na universidade e descobriu várias coisas muito interessantes. E para a gente chegar e conseguir levar para a sociedade. E aí, uma delas, a gente acabou de concluir um estudo que a gente conseguiu comprovar a eficácia do remédio em humanos, né? Porque você tem que primeiro você prova em célula, depois você prova em animal, né? É um caminho Pega o ratinho, pega é um o. caminho que dura 10 anos, tá? Ou Aí, seja, você tá há 10 anos na 10 produção. anos, 10 anos. Você tem que fazer uma formulação, né? Você tem toda uma série. Então, ele funciona o seguinte: você tem a fase da descoberta, que geralmente fica na universidade, que ele vai fazer uma descoberta, como, por exemplo, a saliva do dragão Dragão de do Komodo, dragão igual de a gente tava Komodo. falando É. lá da No, desenvolvimento no do. caso dessa, eles descobriram, no veneno da aranha armadeira, que é uma aranha brasileira que fica na bananeira, uma substância que causava a produção de óxido nítrico. Que eu estava falando aqui da gente usar nitrato para aumentar o fluxo e tal, então o óxido nítrico é isso, né? Ele é um gás que consegue produzir, aumentar a vascularização local. Que, enfim, se usa há muito tempo, você conhece o óxido nítrico há muito tempo, é o nitrato que o pessoal usa Zordil, coloca embaixo da língua para tratar, para dilatar o vaso da coronária, por exemplo. Só que o mecanismo que esse veneno, que essa substância tinha, que veio do veneno da aranha, ela é um mecanismo totalmente novo. Ela faz com que a própria célula produza óxido nítrico. Todo mundo tenta dar óxido nítrico, que a gente chama de doador de óxido nítrico, né? Que nem um nitrato, né? Você toma, você dá aquilo lá. Só que aquilo vai sistêmico. Todo mundo que toma Isordil, por exemplo, em dose alta, que está na coronária, na unidade coronariana, ele tem dor de cabeça, por exemplo, porque faz outros Tem efeitos. efeitos colaterais nesse sentido. E ao fazer com que a própria célula produza o óxido que ela precisa, você não tem nada Se disso. torna natural. Ele se torna uma coisa, uma resposta fisiológica. Então, entendendo esse mecanismo de ação, que era fenomenal, aí a gente progrediu. Então, aí progride por uma série de estudos animais, provando a eficácia, né? Provando a segurança, diversas substâncias. Então, você tem que responder várias perguntas. Então, você pode passar ele na mucosa, né? Na vagina, você pode aplicar na pele. Então, assim, na pele você tem que responder as perguntas fazendo estudo, na vagina tem que fazer outro, tem que fazer uma formulação, onde é que ele vai ficar, quanto tempo fica. Então, tudo isso são respostas que tem que trazer antes, né? E aí você submete isso a uma agência regulatória no mundo. A gente submeteu isso, por exemplo, para o FDA, perguntando a opinião deles, e também a Anvisa aqui no Brasil. Eles deram opinião, mostrando como é que a gente tinha que fazer. Então, a gente fez o primeiro estudo em ser humano, que a gente chama de fase 1, que é determinar como é que seu corpo caminha, como é que o remédio caminha pelo corpo. Como é que ele é absorvido, como é que ele passa, sabe, quanto tempo que ele fica. Isso tudo você responde na fase 1. E o objetivo nosso da fase 1 foi mostrar que ele não ficava no resto do corpo, ele só ficaria no local onde a gente passaria. E a gente fez isso em homens e mulheres e fomos bem-sucedidos. E aí vem o estudo da fase 2, que é um estudo que você prova num número pequeno de pessoas a eficácia. Você primeiro determina qual a melhor dose para você usar, que a gente chama de fase 2A, e depois você determina uma eficácia num pequeno número. E a fase 3 é uma fase que você faz no mundo inteiro, com pessoas de diversas raças, diferentes, né? Ele é mais para você comprovar aquela eficácia em diversas populações, que não fosse só num centro único, né? Você tem que confirmar a repetibilidade do seu resultado. Então, a gente conseguiu chegar nessa fase 2 e que a gente mostrou, né, que a medicação ela fez efeito. E é uma medicação para disfunção sexual, né? A gente, na verdade, dividiu ela para homem e mulher. Então, para homem, a gente pegou assim, o homem que não responde a nada, a pessoa que tem um câncer de próstata, que foi operado de prostatectomia, essa pessoa, o que acontece? Quando ele faz a cirurgia,
o nervo que está ali perto da próstata, que é o nervo cavernosal, ele pode nem ser danificado, ele pode não ser cortado, mas ele fica meio atordoado. Perde sensibilidade. Então você deixa de uma hora para outra de produzir óxido nítrico no final dele. Essa falta de produção de óxido nítrico, aquelas células ficam sem receber sangue. O que acontece se uma parte do seu corpo não recebe sangue, né? Começa a morrer. Começa a sofrer o que a gente chama de apoptose, ou seja, as células começam a morrer e começa a ser substituído por tecido fibroso. E isso demora muito tempo pós-cirúrgico para a pessoa voltar. Então, quando volta a produção de óxido nítrico normal, aquele pênis já está de tamanho diminuído, a massa está diminuída e a pessoa não consegue mais ter uma função erétil apropriada. O que se faz para isso? Usa-se o tadalafila, né, oral, que é o Que Cialis, são né, os remédios o hoje que mais diário. são conhecidos para poder tratar isso. Só que no máximo, 15% das pessoas vão responder esse tipo de tratamento. São Tá? pouquíssimas as pessoas que respondem. Isso. E só responde tomando o remédio, melhorando a função. Se eles não tomarem o remédio, a função não volta. Ou seja, o remédio, de certa forma, ainda causa uma dependência para conseguir ter a função normal. Não é questão de dependência. A questão é que ele sofreu uma falta que o remédio não consegue evitar que ele perca. O remédio não consegue evitar que ele perca a massa. E aí, como a gênese disso tudo é a produção de óxido nítrico, a gente falou assim, vamos usar a nossa medicação. E aí, com 30 dias de tratamento, a gente viu que 40% respondeu a nossa medicação. 40%? Com 30 dias de tratamento. A gente viu assim, cara, isso é um resultado fenomenal. Então, de forma de realização, né? Você pegar uma coisa que você desenvolveu, eu e minha equipe, quando eu falo eu e minha equipe, a gente desenvolveu todos os estudos, a gente desenhou outros estudos, contratamos todos os centros, falamos. Então, você vê esse resultado assim é maravilhoso, né? E o outro ponto também é que a gente também pode usar isso para a mulher, porque a mulher também tem disfunção sexual, ela tem o mesmo tecido, vamos falar, embrionário, né? O mesmo tecido do homem, ela tem as mesmas funções alteradas, ela também diminui a produção do óxido nítrico pela idade, pela obesidade, pela diabetes, pela hipertensão. Então a gente está fazendo nesse momento um estudo na UERJ, testando em mulheres que tenham o que a gente chama de falta de excitação, né? Porque a mulher ela tem alguns caminhos para a função sexual dela, né? Primeiro, ela tem um desejo, esse desejo faz com que o corpo dela comece a responder, né? O clitóris começa a aumentar a quantidade de sangue pela produção de óxido nítrico, então tem um aumento do clitóris, tem uma lubrificação ali local. Então, quando ela tiver penetração, ela não vai ter dor, né? Porque ela já está lubrificada, etc. E consegue, então, chegar ao orgasmo. Né? Ao contrário da mulher, ela pode ter uma falta de desejo, o corpo dela não responder, ela sente dor durante a penetração e pode ter Não uma vai ter falta uma de vida orgasmo. sexual ativa, né? E tudo isso está meio correlacionado. Então, a gente acha que ao melhorar a excitação, essa parte da excitação, a gente acha que a gente vai fazer exatamente o que acontece de forma fisiológica numa mulher que está na gravidez, no segundo trimestre, no final do segundo trimestre, terceiro trimestre, que ela tem um aumento do fluxo sanguíneo local e ela aumenta a vontade de ter relação. Isso é, né, um fato conhecido e o nosso remédio vai fazer exatamente isso. Entendi. Então, de certa forma, é um remédio, porque o tadalafila que a gente sabe, e que o outro, esqueci o nome, perdão, Viagra. o Viagra, é verdade, o tadalafila e o Viagra, eles são muito mais usados pelos homens, né? Os homens usam, e nesse caso vocês têm um medicamento com uma oportunidade que pode tratar a disfunção sexual, não só no homem, mas na mulher. Isso é um grande diferencial, né? E na mulher que esteja na pré-menopausa e pós-menopausa. Porque, por exemplo, a testosterona em baixa dose melhora a libido da mulher na pós-menopausa, não melhora na pré. Né? Estrogênio melhora um pouco na pós. Os remédios tipo flibanserina, né, brimelanotide, melhora mulher pré, o que? Libido, né? Mas aí tem sistema nervoso central, tem uma série de coisas. Nossa medicação ela é capaz de agir tanto no pré quanto no pós. Então, e aí quando você perguntou sobre os avanços da endocrinologia, uma das coisas que eu ia falar e não falei é sobre a questão da mulher. Porque o que acontece é que a mulher, apesar de ser a pessoa que mais compra remédio para ela e para o marido, pouquíssimos estudos são feitos em mulheres. E só para você ter ideia, esse remédio que foi a flibanserina, quando ele foi lançado, um dos estudos que fizeram desse fase 1, né, Sim. que eles fizeram para testar e entender como é que o remédio funcionava, eles fizeram em homens. E era um remédio para mulher. E aí eles foram ver o efeito do homem com o álcool, né? E aí eles viram que o homem... e aí falaram que não tinha problema nenhum com álcool. Quando ele foi lançado, o pessoal falou, a mulher, na verdade, tem problema com álcool. Ele não consegue dirigir se ela tomar, né? Ela potencializa. E aí, quando foram ver o estudo tinha sido feito em homem. Um remédio lançado para mulher. Só para você ver
as aberrações que tem no desenvolvimento científico, né? Porque a mulher era muito deixada de lado. Hoje em dia isso mudou. Tá todo mundo pensando na mulher, estudando mais a mulher, mas isso tem uns 3, 4 anos para trás. Já é isso passou a ser uma realidade há pouco tempo, né? E aí, com isso, vai vir, obviamente, vários estudos. A gente vai ter uma melhor percepção. Então você acha que nos próximos anos uma grande evolução que vai ter vão ser elaboração de medicamentos mais voltados para a mulher? Para você ter uma ideia, o pênis, ele teve a anatomia dele descrito no Egito, completamente. Sabe quando que foi a descrição completa do clitóris? 1991. 91, 96. Alguns milhares de anos depois, né? Aí que o clitóris foi totalmente descrito a anatomia dele. 1996. Descrito a anatomia. Caramba, interessantíssimo isso. É. De certa forma, Paulinho, desculpa, é o costume. De certa forma, Doutor Paulo, como é que a gente consegue, de certa forma, dar um direcionamento em questão aqui mais ligado ao capitalismo, né? Eu acho interessante a gente falar sobre isso. Você acha que essa elaboração de medicamentos, você acha que, de certa forma, esse mercado, que de cada vez mais medicamentos sendo elaborados, isso vai baratear os custos e vai influenciar no preço final da pessoa que vai comprar ali um Tadalafila, que vai comprar o seu remédio, o remédio da tua equipe, que vai ser desenvolvido futuramente? Você acha que isso vai ter um retorno, um resultado nas farmácias, no acesso ao público de maneira geral? Olha, tem vários estudos sobre isso do ponto de vista financeiro, né? Um que é clássico, fácil de entender, é o seguinte: cada dólar que você investe em inovação, você economiza $6 do seu sistema de saúde. Tá? Só para você ter ideia do impacto da inovação. A gente pode falar do impacto fácil, né? Vai chegar a tirzepatida, né? Chega esse mês a tirzepatida, que é um remédio para obesidade, né? O nome é Mounjaro. E rapidamente a semaglutida, né, que é o Ozempic, diminuiu o preço. Sim. Então você vê como é importante, né, a gente ter novas descobertas, porque você vai, obviamente, sempre barateando. E sempre que um remédio ou uma intervenção é colocada, médica, ela sofre uma avaliação da Anvisa, no algo chamado Conitec, que ele vai determinar qual o preço que ele tem que ter. E esse preço é baseado no impacto. Ou seja, se ele for muito alto, não vale a pena o Brasil ter, porque ele não vai beneficiar, só vai beneficiar se o preço do remédio for menor do que o benefício financeiro que ele vai trazer para a sociedade. E até entrar nos sistemas públicos de saúde, como a gente bem falou lá no início, né? Exato. Ou seja, só como a gente pode traduzir? Só é jogo pro, no caso, o prefeito prometer e colocar de fato no sistema de saúde ali no SUS, como a gente falou, se o impacto que ele vai ter, ele conseguir economizar dinheiro em questão no futuro dele não ter esse remédio. Então, você conseguir dar esse remédio agora, para você conseguir controlar melhor o peso da população, para você conseguir dar mais benefícios e futuramente eles não precisarem tanto do sistema de saúde. Né? Exato. A relação custo-benefício. Entendi. É o mais interessante. E aí, doutor Paulo, eu acho que uma coisa que faltou a gente falar, né? Eu acho que tem muitos estudos, a gente vê muitas fake news na internet, a gente vê muitas notícias. Eu, pelo menos, vi uma semana passada de que a China tinha descoberto a cura para diabetes. Eu não sei se é verdade, mas chegou para mim. A China conseguiu descobrir, os farmacêuticos estão loucos, a empresa americana está louca com isso. Mas um ponto que eu vi que eu não achei tão absurdo assim é que existem estudos dizendo que no futuro a gente pode ter medicamentos sendo desenvolvidos especificamente para alguns tipos de DNA bem específicos, ou seja, eu vou desenvolver um medicamento exatamente para você, e aí com uma ajuda de uma inteligência artificial, algo que hoje a gente não tem. Mas isso é o que se diz que pode ser o futuro. Você acredita nisso? Você acha que isso é possível ou que isso está longe de ser realizável? Não, ele é uma expectativa que a gente tem, porque tudo que a gente vê em medicina, a gente fala que deve ser personalizado. E a gente vê isso claramente. Nunca deu one size fits all. Assim, uma mesma remédio, uma mesma dose para todo mundo. Isso nunca funcionou. Principalmente na endocrinologia. Tem pessoa que vai responder, em todas as áreas. Tem pessoa que vai responder, tem pessoa que não vai responder. Isso nunca funcionou. Isso tem que ser extremamente individualizado. Então, a gente procura formas de individualizar que te dê mais substância Sim. do que simplesmente uma forma de tentativa e erro, né? Vou dar um exemplo, tá?
Depressão, tá? Depressão você tem que usar durante pelo menos 2 semanas uma medicação para conseguir ver o efeito dela de eficácia. E aí, você imagina, né? Você vai colocar 2 semanas e falar, ih, ó, errei na dose, a dose tinha que ser maior. Ih, errei na, né? Se tivesse uma forma de avaliar se aquela pessoa ia responder mais ou responder menos, você poderia já fazer isso de uma forma mais personalizada. Hoje você tem, por exemplo, você sabe quais são as enzimas no fígado que vão degradar aquela substância. Então você pode fazer uma análise genética dele e ver se ele tem essas enzimas ou não. Se ele tiver muito dessas enzimas, você pode dar uma dose maior. Se ele tiver pouco dessas enzimas, você pode dar uma dose menor. Então isso é uma forma, por exemplo, de avaliar no DNA, você fazer uma medicina mais personalizada. Então e quando a gente fala, por exemplo, de cânceres, né? Você hoje em dia estuda o câncer, vamos falar, você estuda o DNA do câncer para saber então qual a medicação que você vai dar para tratar aquele câncer depois que ele foi retirado. Então, cada vez mais você faz uma medicina extremamente personalizada. Para isso, você tem que ter o subsídio do científico, né? De que, enfim, o do DNA do paciente. Não, perfeita a tua explicação. E aí, a gente indo para um lado agora, já indo para a reta final desse programa, já que o Dr. Paulo Lacativa já foi também, além de médico, além de cientista, também já foi professor, ainda é professor, mas não está exercendo no momento. Paulo, eu queria que você desse um conselho para jovens profissionais que eles estão começando no mercado de trabalho, jovens endocrinologistas, que eles querem começar na carreira. Qual conselho você daria para esses jovens médicos? A gente da sociedade, né, das bem, a gente acha muito importante os jovens estarem cada vez mais perto da sociedade. Não de pagar a sociedade, nada disso, mas assim, é para mostrar o caminho do bem, né, o caminho correto. Uma E, bússola. exato, uma bússola. Porque, primeiro, né, ético, né? Tem que ter uma ética. Pô, ficar enganando o paciente, fazer o paciente gastar dinheiro, etc., para te enriquecer, isso é uma das acho que, piores coisas que a gente pode ver na medicina, né? Transformar a medicina mercantilista, que é uma profissão que você deve realmente fazer o melhor para o paciente. Eu tive um professor que falou para mim, cara, qualquer medida que você esteja fazendo, se não for para o melhor do paciente, você está fazendo outra coisa, mas não é medicina. Então, medicina é que todas as suas decisões, tudo é baseado no paciente. Então, tem que ter essa ética, né? E outra questão, tá falando do endocrinologista, é estudar. A gente tem que estudar sempre, tem que estar sempre atualizado. Endocrinologia é uma coisa muito dinâmica. Então, assim, tem que ir nos congressos, tem que participar, tem que falar, tem que estar, porque isso aí vai fazer muita diferença na carreira dele. E aí, interessantíssimo esse teu conselho, até porque é um tópico que eu quero trazer, e eu trago para a maioria dos profissionais aqui. Às vezes eu esqueço de fazer essa pergunta, mas sempre quando eu lembro eu faço. Podcast Bússola Profissional, hoje você é a referência profissional de jovens que estão assistindo, ou então profissionais que não são tão jovens, mas que queiram fazer uma transição de carreira. E todos eles, de certa forma, tiveram uma bússola, tiveram uma referência ou precisam de uma referência. Mas eu quero saber a sua. Quem é a tua referência profissional, a referência profissional do Dr. Paulo Lacativa? Olha, eu tive algumas, né? Eu tive o professor Mário Weissman, que foi meu chefe na endocrinologia. Ele, ele é um cara sensacional, todo mundo acha isso, ele é unanimidade, né? Acabou de se aposentar, foi lá na cerimônia dele de aposentadoria. Cara, fenomenal. E hoje em dia, assim, você vê no polo aquático, né? Acabo sendo capitão da equipe, lá na empresa sou CEO, Você é a nossa né? referência lá na equipe. Na sociedade eu sou presidente, então, assim, eu sempre tive essa característica de líder. E eu sempre me pergunto como é que ele faria, porque ele é um líder, ele é aquela pessoa que estimula todo mundo que está embaixo dele, sabe? Ele quer. Sei lá, ele é o verdadeiro professor, aquele que acha que o, vamos falar, a maior conquista dele é ter um aluno dele superando ele. Então, assim, isso é fantástico a vida dele. A Maria Lúcia Fleis de Farias também, que foi a minha orientadora de mestrado e doutorado, que é uma pessoa assim, eu falo que é minha mãe endocrinológica, ela que me ensinou a gostar de metabolismo ósseo, me ensinou muito do que eu sei. Uma pessoa também unânime, assim. Eu também tive bons chefes, né? Entre eles, o Luiz Gregório, ele foi, assim, um chefe muito bom que eu tive na pesquisa, né? E também muito humano. Essas figuras, assim, que eles fazem tudo pro próximo, sabe? Não pensam só nele.
Eu acho que são os Conseguem ferramentas de referência. incentivar, influenciar. E eu lembro de, no início desse papo, a gente conversar sobre o teu tio, que teve algumas palavras muito sábias. Você acha que ele te influenciou muito nessa área também? Ah, sim, ele uma vez eu tava na dúvida se eu fazia medicina, se eu fazia pesquisa, ele falou, bichão, cara, se você pode comprar casa, compra casa, depois você escolhe morar na cozinha. Legal demais. Legal demais. Paulo, assim, indo realmente para reta final desse programa, quais são os teus próximos planos, assim? O que que você tem como vendo o futuro? Quais são os teus próximos passos para o futuro da tua carreira? Bom, é, na área médica, claro, né, eu tô muito aplicando nessa área de exercício, de atividade, fora, porque tem muito a ver com a parte de metabolismo ósseo. E eu estou agora construindo com os amigos uma nova empresa que a gente está formando novos centros de pesquisa. Porque a pesquisa no Brasil ela tem que melhorar, ela tem que aumentar. Então a gente já tem esse know-how aí de 20 anos, né, de fazendo pesquisa, tanto como desenvolvedor, como investigador, como pessoa de qualidade. Eu criei todas as noções de qualidade da minha instituição. Fui chamado na Dinamarca para apresentar essas noções de qualidade, criei setor de recrutamento, de retenção. Então, a ideia é organizar novos centros de pesquisa no Brasil, principalmente fora aí do eixo do Rio de Janeiro e São Paulo, para que a gente tenha mais pacientes e consiga fazer a pesquisa chegar para toda a sociedade. A gente poderia dizer que esse é teu propósito de vida? Olha, o meu propósito de vida, algumas coisas foram muito impactantes na sua vida, né? Uma delas foi, vou contar uma história. A gente tava lá em Harvard, né? E aí era a primeira noite que eu tava, junto com os pesquisadores. Então, foi feito um jantar. Aí, jantar tinha um professor de Harvard, e aí vinha um pesquisador, professor de Harvard e tal, pesquisador. Era uma mesa de 10 e atrás da gente, a gente tava no restaurante, mas atrás da gente tinha umas 20 pessoas, assim, cada um atrás de um, com um caderno, anotando e tal. Mas a gente tava só simplesmente jantando. E aí chegou o organizador e falou: Bom, gente, então acho que a gente já jantou, a gente pode começar. O que que a gente pode fazer para mudar o mundo? Para melhorar o mundo? E aí eu falei: Pô, cara, que pergunta mais, tipo assim, política, né? Pô, o cara quer fazer aqui meio tipo, pô, não faz mais sentido. E aí o primeiro pesquisador, eu era o último, graças a Deus, porque senão eu ia dar, de repente, uma resposta errada. Mas o primeiro pesquisador, ele respondeu sério. E aí eu fiquei: Pô, cara, que cara meio. Como é que eu vou falar, né? Político, um cara Não político. político, mas a primeira pessoa que eu falei assim, poxa, ele é muito inocente, né? Pô, é óbvio que isso aqui e tal. Mas eu vi que tava todo mundo anotando. Todo mundo, qualquer palavra que ele fizesse, todo mundo anotava, e todos os professores e tal. E aí, e aí eu percebi que tinha me tornado um cínico, né? Porque eu acho que a gente tem essa questão aqui, de repente, no Brasil, né? De não se ajudar e tal. E isso mudou muito a minha vida, porque assim, cara, a gente tem que fazer uma coisa que a gente melhora a nossa comunidade, a nossa Você teve a sociedade. humildade de perceber que naquele lugar você era a única pessoa que não acreditava que poderia ajudar. Tá? E na verdade, o pessoal estava pedindo uma ideia, e a ideia que eu dei foi a ideia que eles adotaram, a gente mudou, porque eu falei que a pesquisa ia melhorar caso a gente transformasse isso sempre público. O paciente que participasse, ele teria que receber o resultado da pesquisa, e essa pesquisa ela tinha que ser pública antes de você publicar, porque aí evitava que você fizesse uma pesquisa que tivesse um resultado ruim e as pessoas não soubessem. E hoje em dia é obrigatório, quase todas as revistas, elas, para você publicar, você tem que ter registrado a pesquisa antes. E essa foi uma ideia que eu dei lá em 2000, sei lá, 2010. Então, Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a gente tem que... Se você tem condições, se você é uma pessoa que é beneficiada pelo seu estudo, pelo tudo que se desenvolveu, você tem que dar esse retorno para a sociedade, entendeu? A gente tem que melhorar a nossa comunidade. E eu acho que é isso que me guia, entendeu? Por isso que eu assumi a Biozeus, porque eu acho que a gente realmente tem uma capacidade de pegar a ciência e fazer um retorno bom para a sociedade. Por meio de medicamentos, e você a cada dia no teu consultório também ajudando pacientes, ajudando as pessoas que precisam da tua ajuda. Então, essa visão é legal, você conseguir entender a posição que você ocupa na sociedade e com essa posição você falar, eu estou numa situação onde eu consigo entregar, né, devolver para a sociedade
uma ajuda, entregar um direcionamento, entregar uma melhor qualidade de vida, que é isso que o médico faz de maneira geral. Em tudo. Guanabara, né? Vamos tentar melhorar o Guanabara para ter mais um time de polo aquático, para ter mais gente, ter mais pessoas jogando, né? Na sua comunidade, pô, melhorar a sua rua, você tá na escola, pô, vamos tentar melhorar o ensino, e assim vai. Você conseguir melhorar o seu entorno sempre. E além da área médica, vamos lutar pro Guanabara ser terceira vez campeão seguido no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Paulo, muito obrigado pela tua participação. A gente tem que encerrar aqui que o tempo tá acabando, tá? A última coisa que eu vou pedir é para você dar uma olhada para aquela câmera ali, você dar um conselho, dar um direcionamento para os teus pacientes, para você dar um recado final ali para a galera que tá assistindo o nosso programa. Bom, boa noite. É muito importante para você que é um paciente que está preocupado com a sua doença endócrina, realmente se tratar. Muito do tratamento médico, ele depende muito do paciente, e realmente o paciente com o médico, ele é uma parceria. Então, é importante a gente estar junto, né? Traçar de uma forma transparente, mostrar exatamente quais são todas as possibilidades terapêuticas e decidir em conjunto para que a gente trate melhor essa saúde possível. Paulinho, muito obrigado pela tua participação, obrigado de verdade aí por todo o teu conhecimento, né, eu já escuto e já aprendo muito com você diariamente não, mas a gente tá junto aí umas 2 vezes por semana, mas foi ainda melhor aprender aqui contigo, coisas que a gente não conversa, né, de forma mais frequente. Muito obrigado pela tua participação. Você, além de um excelente profissional, de ser uma referência, como eu te disse, às vezes eu converso com outros profissionais e falo assim, caraca, eu falei, vou conversar com o Paulo Lacativa. Caraca, ele é referência na área. E às vezes não só profissionais da área da endocrinologia, como oftalmo, como, assim, várias pessoas, vários médicos, vários profissionais bem-sucedidos te veem como uma referência. Então, é uma honra ter você aqui no programa, não só meu amigo, mas também capitão da minha equipe. Te agradeço demais pela participação. Você quer dizer algumas palavras finais? Boa noite a todos. É isso, galera. Pra gente encerrar esse programa, 2 recados, tá? O primeiro recado é você que quer indicar o próximo profissional, profissional que vai sentar na cadeira aqui na minha frente, que vai ser o próximo convidado do programa, eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram do podcast Bússola P. Lá você vai conseguir mandar o link desse profissional pra gente e você vai conseguir indicar o próximo convidado do Bússola Profissional. Não precisa ser só do Rio de Janeiro. A gente quer conversar com profissionais de São Paulo, de Minas Gerais, de Brasília, de Manaus. Então, entre em contato e ajudem a gente nessa saga de conversar com profissionais de todo o Brasil. E por último recado, você que é profissional da área da saúde, que está querendo se posicionar, está querendo criar conteúdo da forma certa, está querendo criar conteúdo de conscientização, conseguir captar novos pacientes, entre em contato pelo Instagram, Pacheco MKTD. Lá eu vou conseguir te ajudar da melhor forma, vou conseguir te dar um direcionamento para você fazer da forma ética, da forma certa. Beleza? É isso. Eu encerro esse episódio com Paulo Lacativa, Dr. Paulo Lacativa, endocrinologista e cientista. Eu fico por aqui e um grande abraço.